em especial nosso pastor Xisto, para a glória de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, em nome do Senhor. Como a gente sempre fala, né, e começa para a glória de Deus, a gente conhece um pouco da vida do Senhor, mas a gente gostaria que o Senhor se apresentasse, né? Quantos anos o Senhor tem de convertido, quantos anos o Senhor tem de casado, quantos anos o Senhor tem de pastor, né? Em nome de Jesus. E a gente sempre fala também, para o Senhor deixar o número da sua conta, né? E passar para nós o Pix, mas fazer um Pix para nós, né? Para a gente depositar. Para passar o número da conta e fazer um Pix, ok, tá certo. Amém? Fica à vontade, Fechou. pastor. Vou começar por quantos anos que eu tenho, que fica mais fácil. Tenho 50 anos, nasci em 4 de janeiro de 72. Ano que vem eu já passo por... Mas não parece que só tem 50 não. Parece que tem mais, né? O senhor também parece ter uns 45, está nos 45, né? Nada, eu já sou mais velho que o Não, senhor. 45 do segundo tempo. Ainda bem que eu estou na prorrogação. Né? 45 do segundo tempo. Eu estou na prorrogação já. Então, basicamente eu nasci na igreja, mas de convertido, vamos dizer que lá por 17 anos que eu tive uma conversão mesmo, né? Que eu deixei de ser neto de Deus, que já que meu pai era filho de Deus, eu achava que era neto. Aí deixei de ser neto de Deus e passei a ser filho de Deus, porque eu realmente tive uma conversão, meu pai já era pastor quando eu nasci, então nasci num berço evangélico, né? Embora o berço nunca tinha se convertido. Não, glória, o berço do Pentecoste. E de casado, 27 anos, se não me falha a memória. Eu faço o cálculo da idade dos filhos para poder ter uma ideia, né? E tem 3 filhos, um de 27, um de 26. Então tem mais, espera aí, você vai fazer 27 em dezembro, acho que eu tenho 28. Eu não lembro, sei que eu casei em 95. Mas faz a conta para nós aí, pastor. O nome da esposa? É a Débora, a pastora Débora, o filho é Thompson, a outra é a Vanessa e o Harrison. São os 3 filhos. Pastoreia com o nome da igreja? Igreja Missionária Nova Geração, aqui em Ferraz mesmo, e também no Sertão, lá na região de Tupanatinga, do Pernambuco, onde a gente tem um trabalho lá já há 8 anos, já para 9 anos. Tem uma família que era aqui de Ferraz, nós enviamos para Pernambuco, Tupanatinga. Glória a Deus. O senhor aceitou, né? Como a gente sempre fala assim, o senhor se converteu, aceitou Jesus na igreja? Qual igreja? Então, na época era a Igreja Evangélica Fundamental, que meu pai tinha fundado esse ministério, ele havia saído da Igreja Brasil para Cristo, ele fundou esse ministério há milênios, e aí eu já tinha nascido praticamente... Milênios. Em milênios, né? Aí já tinha nascido nesse ministério já, Noé não fez parte desse... E aí Noé não chegou, ele só deu um toque só, falou, gente, o negócio vai ficar feio. Aí começou esse trabalho. E aí a gente começou a desenvolver, né, o trabalho de evangelização, depois da conversão mesmo. Aí foi onde eu fui para o seminário, fui para o STBN, que era o seminário lá do pastor Ernesto Tonini, que a gente tinha que ter um aprendizado mais aprofundado, né? E graças a Deus foi uma base muito boa. Aí comecei com a banda, e aí comecei a fazer evangelismo nas escolas, com teatro, e tinha um grupo chamado Projeto Conhecer aqui em Ferraz. A gente tinha umas 9, 10 escolas que nós atuávamos com jornal, com teatro, com arrecadação de alimentos, e fomos trabalhando em cima dessa área aí, né? Após a conversão mesmo. Glória a Deus. O senhor falou de banda, o senhor é músico ou o senhor só arranha? Eu sou tipo técnico, sabe o técnico de futebol? Ele ele não joga, mas ele consegue identificar os caras que sabem, né? Mas eu só bato no violão de vez em quando, ele faz uns barulhos assim, e aí eu, junto com o pessoal que sabe... Abaixa, né? Aí abaixa, só finge baixo, tocando, né? E deixa... eu toco baixo hoje, na verdade, né? E quando nós começamos a banda, era uma banda de rock gospel, e eu tocava contrabaixo, era um trio. Eu era baixo, voz, e tinha guitarra e bateria. E começamos assim, depois aumentou um pouco, e depois acabou terminando também a banda, né? Gravamos um CD em 98, tem CD até hoje, e depois agora em 2004 gravei um outro CD com alguns amigos também. Mas nessa época era disco de vinil, não era não? Não, já era CD já. Era CD, já? 98 já era CD. O senhor chegou. Eu cheguei a trabalhar com discos de vinil, mas não cheguei a gravar nenhum disco. Aquelas vitrolas, aquelas de rodar. Mas aí Amém. foi uma época que a música gospel estava bem evidente, né? E ainda era uma época que não estava comercializado o negócio. As bandas tocavam mais para evangelização. Aí depois entrou numa vibe mais de
gravadoras e tal, de grandes eventos, aí começou a ficar um pouco diferente a Qual era o nome da banda mesmo? Vox Dei. Banda Vox Dei, que em latim quer dizer voz de Deus. Aleluia. Então todo mundo falava, escrevia o nome da banda em inglês, né? Aí um dia o meu pai ele pegou e falou assim, por que vocês não colocam Vox Dei? Né? E ele, mas o que quer dizer? É latim, porque ele conhecia latim e tal, aí ele falou, Vox Dei é um nome, foi, poxa, profético o nome, né? Voz de Deus. E aí nós colocamos o nome dessa banda, gravamos um CD, depois apareceu uma outra banda, a gente acabou não registrando o nome, apareceu uma outra banda, Vox Dei, lá em Fortaleza, e um belo dia eu ia receber a ligação do irmão lá, falou, vocês não podem usar o nome da que eu já registrei agora vai. Aí ficou. Isso acontece. Aí ficou, deixamos pra lá e mudamos o nome pra Vox DC, que seria voz depois de Cristo, né? Tipo assim, mas também já tava, a gente já tava meio parando e paramos definitivamente e não rolou mais. Glória a Deus, né? Meu irmão, Zé, quer fazer uma pergunta aí, Fio? Então, aí eu quero fazer uma pergunta pro pastor. Sim. E como é que é evangelizar no sertão? Porque aqui já é um pouco meio complicado ir lá no sertão lá. No sertão é a coisa mais gostosa do mundo, porque todo mundo está sedento, né? Tanto no sertão quanto na África também. Na África a gente já foi algumas vezes, né? E é um campo fértil, né? Eu não sei ainda porque que Deus não me enviou ainda. Deve ter algum propósito, né? Mas tem pessoas hoje que estão no campo missionário e eu acabei levando elas para a veia missionária e elas já foram e eu tô aqui ainda, estou esperando. Vamos ver, o dia que o senhor falar assim, agora é hora de ir, você tem que ter a convicção e a certeza de que está no tempo de Deus. Mas no sertão foi muito bem. Nós chegamos lá, eu cheguei lá em janeiro de 2014, aí estive em Santa Cruz de Capibaribe, já tinha ido para a África, já tinha ido para a Ásia, para América Latina, tinha para vários lugares, mas eu não tinha ido para o sertão ainda. Então, através do programa de mobilização da evangelização do sertão, pelo pastor Jonathan, conheci uma pessoa que tinha um programa lá já de levar cestas básicas daqui para lá. Aí eu fiz a primeira vez, fui para Santa Cruz de Capibaribe, de lá nós pegamos uma Toyota estendida, que tem bastante lá, que eles estendem a Toyota, deixa bem grande, né? E aí colocamos uma carretinha e levamos 120 cestas básicas para uma cidade que a gente sabia que não tinha igrejas em vários lugares naquela cidade. E fomos até lá e começamos num prédio lá de um sindicato que tinha, que o rapaz liberou pra gente, começamos o culto lá. E aí teve muita conversão e tal. E a partir dali, quando eu voltei de lá pra cá, nós começamos a orar especificamente sobre algumas cidades, e aquela cidade também. Em termos de evangelização, o pessoal muito receptivo, né? O pessoal nordestino, eles são muito receptivos, é difícil você chegar numa casa e não ficar ou não comer alguma coisa. É um pouco diferente aqui de São Paulo. São Paulo ainda tem um pouco disso porque tem muito nordestino aqui, porque é o perfil deles mesmo. São muito acolhedores e o pouco que eles têm, eles não têm dificuldade de compartilhar. Eles têm prazer, inclusive, né? Dividir, né? Aproveitando isso, o que hoje, louvor, de antes para hoje a diferença, o que mudou, o pastor olhando, né? O que acha que o que mudará daqui a um tempo, se continuar dessa forma, não sei se tem um... Eu sou da época, assim, da minha parte infantil, desde criança, tinha os louvores da harpa, cantor cristão, tinha o cântico pentecostal, que era uma parte de cânticos da harpa e de cantor cristão também junto, né? Então a gente cantava os louvores e tinha os hinos avulsos que a minha mãe cantava, outras irmãs cantavam, que elas escreviam à mão esse hino, que era os avulsos, que não tinha no inário. Então elas iam lá, cantavam e tinham as oportunidades. Era aquele formato de oportunidade. Aí, às vezes, a irmã ia lá e falava assim, eu não sei o falar, não sei o cantar, mas é para Jesus mesmo, e começava a cantar, né? E aí a gente ia tentando lá pegar a nota, e quando achava a nota já tinha acabado o hino, né? Mas é para Jesus mesmo. Então, eu peguei essa parte, essa época, e depois, já na juventude, foi quando começou o trabalho da Ademar de Campos, lá no CPP, Centro Professorado Paulista, lá na Liberdade, às segundas-feiras, e a gente ia para lá, era uma referência, Ademar de Campos, Comunidade da Graça, era referência para nós aqui em São Paulo e para vários lugares, né? Os batistas tinham mais o Asaf Borba e tal, e as comunidades tinham mais e as igrejas mais
não pentecostais, mas renovadas, tinha mais essa linha, né, de Adhemar de Campos e tal. E a gente ia para lá, pegava essas músicas, tinha gente que ia lá com fita cassete, gravava para pegar depois e tocar na igreja, né? Aquela fita cassete, estou falando aqui, vocês sabem o que é, mas algum... Não, eu não algum sou novo, eu não sei, ele mano. não nem imagina que Eu não é sei, esse mas eu negócio queria de saber, fita mas eu cassete. não... Explica para nós. Cara. E aí gravava para tocar na igreja, para transferir. Então, essa foi uma época. Logo após, aí nós começamos já ter o movimento gospel, né? Já voltado para a evangelização, música de rock, e depois entrou reggae, e aí Banda Rara, e Cats Barneia, e Oficina G3 e tal. Aí começou mais uma programação, a louvor, aí, vamos dizer, a música já mais para fora da igreja do que para dentro da igreja. Então, eu acompanhei vários momentos. E eu vou dizer para você que todos esses momentos eu acho que eu vivi intensamente eles. E vamos dizer assim, eu curti bem esses momentos, né? Depois, um pouquinho mais para frente, aí vem um movimento mais do Cirilo, né? Bem mais agora, mais 2000 e alguma coisa, 1990 e tantos, 2000 e pouco. Aí Cirilo, David Keelan, e aí já uma coisa mais de contemplação, de uma adoração mais espontânea, e aí vai mudando. Aí depois, recentemente, tem muita coisa de rádio e tal, e aí entra mais no estilo lá de sabor de mel, que a Vitória tem sabor de mel, tem algumas coisas... Quem me viu passar na prova. Quem viu passar na prova, agora você vai gostar. Então começa a ter algumas inserções assim, um pouco diferente do que é o louvor congregacional, ou de contemplação. A adoração. Né? Aí agora nós temos o movimento worship, né? Que é o que geralmente as igrejas fazem, os meninos fazem mais o worship e tal, que está bem parecido com Cirilo e a proposta, né? E David Keelan lá, que tinha aquelas propostas de adoração, de você se lançar e tal. Então eu acredito que cada momento vai ter a sua característica. Então eu nunca tive, por exemplo, eu tive um momento lá que a gente via, por exemplo, algum segmento de igreja olhar para o pessoal das bandas e falar que não era de Deus. E os caras que tinham movimento do rock, olhava para os outros e falava que era fariseu. E eu ficava no meio e falava, eu não acho nem que o outro é fariseu, nem acho que isso aqui é de Deus. Eu acho que isso aqui é de Deus. Então eu não entrava nessa questão de ficar julgando ali, né, nesse aspecto de música, né? O que eu fazia eu fazia o que eu achava que tinha que fazer, o que Deus dava uma direção, fazia. Então a questão da banda foi porque nós tínhamos uma necessidade de ir para as escolas evangelizar. Tocávamos lá na Sprite, lá em Poá, onde tinha um projeto de segunda-feira, o Projeto de Jesus, que a gente fazia evangelismo lá. A Sprite era um salão de baile conhecido aqui na região, mas na segunda-feira abria para trabalho gospel, né? Então tem essa diferença. Eu acho que eu hoje na igreja, né, eu ouço muito, os meninos tocam muito worship, eu toco também, eu toco qualquer coisa, se for para tocar eu toco, não tem problema não. Mas o que eu gosto mesmo é na pegada mais de rock. Eu gosto mais porque eu acho que tem uma proposta, uma música de mais qualidade, né? Agora, se falar de funk pra mim, aí sai de perto, eu não gosto de jeito nenhum. Funk eu tenho uma dificuldade, porque minha esposa era do Rio de Janeiro, e aí eu, logo no começo do Rio de Janeiro, comecei a ouvir funk, né, nos salões e naqueles lugares que passava assim, aí me dava um arrepio. Eu sei que é complicado, cada um tem uma forma de pensar. Eu falo pra pessoa, tipo assim, pessoal, por exemplo, eu não tenho problema, eu não tenho, né, eu não tenho problema, né, eu não tenho problema com funk, nenhum, porque eu já não gosto mesmo. Então não tem problema nenhum, já tá resolvido, você entendeu? Sim. Mas agora quem curte, né, não vou entrar no mérito de fazer isso, mas eu acho que... eu tô falando eu, tá? Não, eu digo assim, sabe por que o pastor mesmo. falando? Teve no período de 95, faz tempo atrás aí, eu fiz parte de um grupo de samba gospel. Samba tem então, proposta, né? Mas só que naquele tempo era um sofrimento em muitos lugares de samba. Toca o que? Samba? Não, mas é diferente. O samba tem uma proposta, o rock tem uma proposta. Agora você vai falar lambada gospel, por exemplo. Não tem sentido. É uma coisa que o funk gosta. Me ajuda, né? Não. Então, assim, tem coisa que não está totalmente ligada à sensualidade, necessariamente. Não tem uma letra, não tem nada que possa minimamente dar um sentido. Nem secularmente. E a proposta ainda, que é um estilo de música que exalta o banditismo, que exalta, que escorraça a polícia. Ele tá ligado ali. Tá ligado. Aí o cara vai lá, ele era funkeiro, ele se converte, quer
fazer funk. Eu não ouço. Mas eu tô dizendo que pra mim não tem dificuldade. Não, então. Até porque eu também não sou músico de ser profissional da música, mas a gente, pô, desde criança já ouvindo e tocando, eu aprendi a tocar contrabaixo com um violão que só tinha 4 cordas, então era na raça, né? Nossa. Excelente. Glória a Deus, né? Amém. Então, outra coisa também, pastor, o senhor falou que desde criança, né, o senhor nasceu no berço. Isso aí. Eu ia falar assim na igreja, mas na igreja não dá, porque eu nasci no hospital, na verdade, então berço que é o melhor. Aí depois o senhor falou que passou um tempo, o senhor, aí o senhor se converteu, né, graças a Deus. O que levou essa conversão do senhor? O que aconteceu na vida? Então, cara, foi Rapaz, esse é um negócio que eu nem gosto de muito lembrar, né, assim. Não, se não quiser também falar, pula essa parte. Não gosto de lembrar assim, porque é um negócio que aí eu me entristeço, mas vou tentar contar um pouco assim, mais rápido, mais resumido. Foi uma situação, eu era da igreja, fazia parte de grupo de mocidade, era um adolescente, um jovem adolescente da igreja, fazia parte do grupo de mocidade, tocava, cheguei a ser presidente da era a igreja mocidade. do seu pai, né? Era a igreja do meu pai, só que eu não era convertido, eu era religioso, né? Porque eu estava andando conforme o ritmo das coisas. Eu não tinha vontade de ir para o mundo, mas também na igreja eu nunca fiz nada de errado assim no mundo, né? Algumas coisas eu fiz errado, mas não assim de sair para o mundo, fazer balada e fumar, cheirar, fazer qualquer coisa. Até que na época nem tinha esse negócio de cheirar, nem perfume eu tinha dia para comprar perfume. Aí era uma coisa diferente. Mas aí tinha um rapaz que ele dava aula pra gente de karatê, de kung fu e tal, só que ele era bandido, mas era um bandido legal, né, pra nós, assim, a gente não tinha esse entendimento, que ele fazia as coisas erradas dele, vamos dizer, fora, e pra gente ele dava aula lá, brincar, fazia. Só que um dia ele tinha uns pactos lá, não sei se lá que, santo lá que ele tinha de pacto lá, que ele tomava umas pingas lá e não ficava bêbado, só tomava, não ficava. Aí ele pegou e às vezes a polícia ia atrás dele, ele escondia atrás de um galho e ninguém via ele. O cara era meio satanista mesmo. A gente não tinha essa noção, né? Não tinha essa noção. Molecada lá não tinha essa noção. A gente vivia largado. Largado assim, né? A gente vivia na rua. Não é que minha mãe largava, não, mas a gente vivia assim na rua. E aí ele pegou uma vez, ele fez uma situação na vida lá que ele embebedou um rapaz lá, levou o cara pro bar, o cara muito mais alto que ele, muito mais forte. E ele tomou pinga com o cara lá e ele não embebedava, então ele ficou são e o cara ficou muito bêbado. Ele levou e foi levar ele para casa, nisso ele parou no meio de um campo lá e matou ele a paulada. Tinha alguma coisa lá e matou. Isso aí foi uma coisa que na vila lá, era a periferia de Ferraz lá, na divisa com Guaianazes, né? E aí ele matou o cara e isso trouxe uma revolta na vila. Sim. O cara era muito bem quisto lá, né? E aí, na época, todo mundo tinha revólver e tal. É diferente do que é hoje, que a gente não tem liberdade para poder ter uma arma, né? Se quiser entrar nesse detalhe, depois a gente entra. Mas na época, todo mundo tinha e tava aí tudo bem. E não era só o bandido que tinha, né? O pessoal de bem também podia ter. Aí depois, o que aconteceu? Foram atrás dele, tentaram matar e não conseguiram. Foi tiro para tudo de lado, não matou. O cara sumiu lá. Passou uns dias, acho que foi uma quinta-feira, eu tô à tarde assim na rua, fazendo alguma coisa, não sei se com a bicicleta, sozinho assim na frente de casa, quando pensa que não, vem o rapaz, ele chegou perto de mim, ele me chamou de Robson, né, meu nome é Robson Xisto, mas lá me chamava de Robson, porque Xisto era o meu irmão, então da família quem chega primeiro é chamado de Xisto, então meu irmão era o mais velho, ele era chamado de Xisto, era chamado de Robson. Ele falou, Robson, você viu o que aconteceu comigo aí, cara, o que aconteceu? Eu falei, então, cara, estão querendo me matar. E eu tô sentindo que o pessoal vai me matar. O que eu faço? Pastor, naquela hora eu vi que não era crente. Estava na igreja, filho de pastor, sabia que Davi tinha matado Golias, que Daniel tinha ficado na cova dos leões, que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham escapado da fornalha de fogo ardente. Sabia dos nomes dos discípulos de Jesus, tinha o Salmo 23 decorado, Salmo 91 falava 7 vezes. Mas na hora que era para eu entregar Jesus pro cara, eu não tinha Jesus. E aí eu peguei e falei, você tem que ir para a igreja, Moisés. Desculpa, o senhor tinha quantos anos nessa época? 17, mais ou menos. 17 para 18. Aí eu falei, cara, você precisa ir para a igreja. Mas ele não precisava ouvir, você precisa ir para a igreja. Isso geralmente é o que nós fazemos, né? Isso geralmente é o que nós fazemos hoje. Em geral, os crentes fazem o quê?
levam as pessoas para a igreja e depois a responsabilidade é do pastor, de quem está pregando. E se nós formos olhar para o Evangelho, não é essa a proposta. A proposta é que o crente seja um crente ativo e leve Jesus até as pessoas. E aí depois essas pessoas vêm para a igreja para a comunhão. E eu não tinha essa possibilidade de entregar, de chegar lá e falar assim, ó, vou orar por você agora, confessa Jesus aqui, eu vou fazer uma oração, você ora comigo, e eu vou orar por você, vou repreender os demônios. Eu não tinha, aí eu só falei, ó, cara, você precisa ir para a igreja. E aí ele, tá bom, foi embora. No outro dia conseguiu pegar lá em Goianazes e mataram. Aquilo foi um choque para mim, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na igreja, o que eu estou fazendo no mundo? Aí aquilo me deixou muito assim, desconfortável mesmo. Eu fiquei abalado. Falei, meu Deus do céu, que crente que eu sou. Aí a partir dali eu tomei uma decisão, aí fiz a minha inscrição no seminário, comecei a aprender a palavra do Senhor, a me dedicar, a sair daquela condição de conforto, vamos dizer assim, de levar a vida como a vida quer, né? Nem como Deus quer, como a vida quer, né? Eu sambista aqui, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Mas isso aí não, deixa a vida me levar. Rapaz. E aí eu comecei a tomar essa decisão e comecei a perceber que eu precisava, por exemplo, no seminário teve uma aula de evangelismo lá, que o pastor falou assim, quem aqui é cristão? Tá, tudo não é cristão. Quantas pessoas você já levou Jesus? Quantas pessoas se converteram? Eu não tinha levado ninguém para Jesus. Aí colocou um desafio de, naquela semana, né, que nós teríamos que encontrar alguém, falar de Jesus para ela. Então, pra você ter ideia, eu precisei ir para o seminário para poder me despertar de uma coisa que era para ter despertado faz tempo. Sim. E aí, a partir dali, eu entendi a necessidade de eu transmitir, de eu compartilhar Jesus, porque aí eu tinha Jesus. Aí eu comecei a compartilhar Jesus, aí que onde comecei a fazer os trabalhos. Na época, eu era solteiro ainda e eu trabalhava lá na Santa Cecília, pegava o trem, correndo e tal, todo dia para a escola fazer o evangelismo. O meu salário todinho eu utilizava para fazer todinho, para fazer evangelismo, a gente fazia cartas, sabe? Carta, e punha no correio, tinha uma equipe, né? Teve uma vez que nós enviamos 700 cartas na casa da pessoa. Imagina, a pessoa nunca tinha recebido uma carta, recebeu uma carta falando de Jesus escrita à mão. Então, um projeto muito bom, né? Comprava equipamento de som para levar para as escolas. E foi uma época muito boa, assim, de entendimento. E em alguns momentos da vida, você dá aquela Balançar? Amolecida, né? Você conforta ali, fica... Aí daqui a pouco o senhor vai lá e te dá uma balançada, uma chacoalhada, e você levanta, peraí, meu descanso não é aqui, né? Então, nós vamos nessa aí. Glória a Deus, né? E quanto tempo o senhor tem mesmo de pastor? Pastor, eu tenho... O ministério tem 17 anos lá, vou fazer 18. Acho que eu tenho... ungido pastor, eu tenho... Acho que 15 anos, 16 anos. Eu comecei o ministério, ela era ungida evangelista, que foi ungida evangelista lá já faz um tempo também, 20 e poucos anos, né? Então, depois que nós começamos o Ministério da Nova Geração, acho que um ano depois fui ungido pastor. Aí, você que foi o fundador da Nova Geração? Isso. Eu tive um tempo na igreja fundamental, que é essa igreja que eu era. De lá eu saí, fui para a igreja Betel, do apóstolo Davi Grego, que é aqui que eu fui até vice-presidente lá da Casa de Operação uma época com ele. Aí depois... Davi? Eu era da Betel. Eu já fui da Betel. Então. Isso faz muito tempo lá. Depois eu fui para Ouvir e Crer, lá em Poá. Da Ouvir e Crer, porque na época estava começando no ano 2000. Pastor Nelson, né? Não, pastor, que agora é a CCP, lá, a comunidade é pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, isso. Aí, porque estava começando, eu tinha ido para o encontro com Deus, que era a Visão G12, estava vindo para São Paulo, e eu fui para o encontro, e aí a única igreja da região que estava naquele movimento, né, no movimento do G12, aí fui para lá, fiquei 4 anos, aí quando a igreja Coerp, aí começou também a trabalhar com a visão de células, aí eu vim para cá, que o pastor Rubinho já estava aqui, era o pastor Marcos, aí eu fiquei mais 3 anos na Coerp, e aí o Senhor me deu a direção, né, de estar iniciando o ministério, principalmente voltado a missões, bem focado em missões.
Aí conversei com o pastor Marcos, tinha células, né? Célula na nossa casa. Tinha várias células que a gente coordenava, eu era do grupo de louvor e era do grupo de liderança, lá, que é dos 12 do pastor. Aí eu falei com ele sobre isso, ele entendeu e eu falei, vou fazer um planejamento aqui para ir saindo aos pouquinhos, para não dar aquele choque, né? A gente era de uma liderança, para não achar que estava rachando alguma coisa, nem nada. Aí fui saindo, fiz o rei do louvor, saí da liderança, aí teve um dia, eu juntei todas as células com a minha esposa e levei o pastor e falei, eu estou saindo, eu tive uma direção de Deus e vocês não vão sair porque vocês não tiveram a direção de Deus. Eu sei que vocês tenham e vocês se responsabilizem por isso. Graças a Deus o pessoal ficou lá com ele e tal, e outros foram para frente. E aí eu comecei na garagem de casa, 6 de março de 2005. Comecei lá na garagem de casa, aí em abril eu já estava começando lá na Tancredo Neves. Fala o endereço de culto direitinho. Tancredo Neves 542, temos culto às quartas, 20 horas, domingo às 18 horas. O último domingo que a gente faz o culto de manhã, faz a ceia e faz o café da manhã, todo último domingo. E agora, né, nós estamos num período de 40 dias, até o aniversário da cidade de Ferraz, nós estamos num período de oração da madrugada, das 5 às 6, todos os dias. E se você for lá, quiser orar às 5 horas da manhã, nós vamos estar lá, vai ter alguém lá e vai receber você lá. Nós estamos até o dia 14, que é aniversário de Ferraz, nós estamos nesse propósito. Há uns 3 anos, nós ficamos 1 ano e meio todos os dias, depois a gente parou, mas agora a gente retomou de novo. Se o senhor der uma direção, a gente, dos 40, vira 400 também. Falando ainda um pouco daquele tempo, da dificuldade, o pastor sentiu naquele início daqueles que estão começando, que imagina, poxa, eu não sei pregar a palavra, eu tenho medo, como que eu faço para ganhar vidas para Jesus? Algo que o pastor poderia estar dizendo para essas pessoas de incentivo, ou algo que serviu para o pastor e pode servir para muitas pessoas também, ela está começando. Então, eu acho que é ter propriedade do que você vai falar, porque você não consegue falar de uma coisa que você não sabe. Então, não adianta falar para o cara assim, vem dar uma palestra aqui sobre dentista. O cara não sabe nada sobre a área de dentista. Agora, se você fala para um dentista falar sobre a área, ele vai falar naturalmente, ele vai falar igual que nós estamos conversando numa área que para a gente é tranquilo. Nós somos cristãos, eu sou pastor, se você quiser perguntar de pastor, eu vou falar. Eu posso até não responder de acordo com o que os outros vão concordar, mas é o que eu acho. Tem que ter a propriedade. Então, para falar sobre o amor de Deus, para falar sobre o reino de Deus, você precisa conhecer do reino de Deus. Para conhecer o reino de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Só que a nossa geração atual, quando eu falo nossa geração, da nossa, para baixo, tem uma dificuldade com leitura muito grande. Até porque é uma geração que já nasceu na época da internet. Então, de 90 para cá, é uma geração que já nasceu numa modalidade multimídia. Então, eles não compreendem muito a questão linear de percepção. É uma questão tridimensional, multidimensional. Sim. Então, nós, por exemplo, como pastores, nós acabamos insistindo muito em relação a ler a Bíblia, mas na cabeça deles isso não cola. Sim. Não cola. Porque eu leio a Bíblia, eu não leio. Já não lê caderno, já não escreve no caderno, já não lê livro, já não tem... Dificuldade até de escrever. Tem dificuldade de escrever. Ainda quando tá conversando, só tá ligado, mano, tá ligado, tudo tá ligado. Só tem a única coisa que eu tinha, tá ligado, tudo tá ligado. E aí quando vai escrever na internet, ainda coloca umas carinhas, coloca os negócios que você olha e fala, o que é esse negócio? Você não sabe, né? As palavras ficam 2 letras, uma palavra inteira. Aí o negócio assim, então, ter uma ministração interativa, ter uma Bíblia interativa, você ter coisas multimídia para você passar para eles. Então, por exemplo, você vai perceber que se você vai fazer uma pregação hoje e você tem um telão gigante lá atrás, de LED, a linguagem vai ser muito mais acessível para eles. Para nós, não. Nós a gente vai ouvir, vai ficar lá e vai ficar em espírito de oração. Mas eles, se não tiver essa conexão, é difícil para eles. Então, nós precisamos nos adaptar. Por exemplo, vocês fazendo esse trabalho aqui do UnçãoCast, vocês estão fazendo o quê? Estão adequando uma linguagem para os jovens. Vocês não estão fazendo com o objetivo aqui de alcançar a senhorinha de 60 anos. Nada. Ele vai ficar vendo isso aqui, não. Não mais essas horas? Não, mais essas horas. Ele ainda vai falar assim, eles estão falando, mas não olha para mim. Porque, naturalmente, antes a modalidade é o cara pegava e ficava falando com a câmera, né? Sim. Agora não, podcast você fica aqui conversando e a câmera tá ali. Você não tá nem com a câmera. Você tá conversando com quem... É uma modalidade diferente, porque é a linguagem dos meninos, né?
Então a gente realmente precisa... A gente se sente um menino, né? Isso. Principalmente você acha que tem pintado esse cabelo aí, pastor. Não sei não. Eu tô, né? Não, o dele Não, ali, ele não, só escapou o fiozinho ali Isso é só. natural, só. Nossa, sobrancelha boa. Cresci em 2000. Eu, cabelo branco, nem tão cedo. Isso é um problema que o Rubinho não tem, né? Porque já tá sem, né? O Rubinho já tá sem, já. É normal, isso aí também pinta o cabelo. Até agora ainda não cheguei nesse nível de pintado. Então, eu acho que a dificuldade que tem, é que eu falo às vezes pro pessoal da igreja, lá da igreja, né? É, se você não conhece, se você não tem propriedade que falar, então o que a gente precisa conhecer? Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. João 14, 6. João 3, 16. É o básico que você tem que conhecer esses textos bíblicos. E quando eu não conhecia, o que eu fazia? Eu imprimia, tinha uma impressora, né? Por incrível que pareça, quando eu era mais novo, tinha impressora. Eu imprimia no A4 os versículos e colocava na parede. E ia todo dia vendo aquilo lá para decorar. Então hoje eu lembro, é igual tabuada. Você decora e depois, filho, é difícil você esquecer. Aí você vai aplicando. Então, se não tiver uma dinâmica, uma estratégia para poder realmente passar essa informação da Bíblia, é difícil. E tem alguns textos bíblicos que se você não estudar, não adianta. Você só lê, não adianta. Você vai ter que estudar mesmo, tem que aprofundar. Porque senão você pega lá um texto de Oséias lá e você tá frito. Em vez de crescer, você fica diminuindo. Então, a Bíblia, ela é para ser estudada mesmo, não é só lida, né? Você pode até ler, mas assim, o objetivo é estudar. Então, às vezes você fala, eu li a Bíblia 100 vezes. Ok, estudou quantas, né? Porque se você não estudar, você pode ler quantas vezes, aí você lê, vai esquecer, mas se você estuda, você tem o conteúdo, você aprende, você tem aquilo na... É por isso que o Senhor fala para Josué, né? Medita. Isso. Dia e noite. Meditar, você tem que... Você manter ela na cabeça aqui, porque Efésios 5:26 fala sobre a lavagem da água pela palavra, porque o Paulo ele faz a comparação lá de Cristo, né, e a igreja como o marido e a mulher. Depois ele no 5:26 ele fala assim, para ser lavado como pela lavagem da água pela palavra. Então a palavra ela vai lavar a nossa mente, né? A nossa mente. Porque você está no dia a dia, aí vamos dizer, o cara chega lá, sai do serviço, no serviço dele, o pessoal fala um monte de bobeira, fala um monte de palavrão, aí ele pega o trem, ouve um monte de coisa, um monte de bobeira, um monte de coisa. E se ele não está meditando na palavra, e a palavra lavando a mente, daqui a pouco ele está falando as mesmas coisas. É verdade. Então, a lavagem da água pela palavra, né? A palavra serve para isso também, para você fazer essa renovação do entendimento, de Romanos 12, né? Para a glória de Deus. Pastor, outra coisa também que a gente sempre pergunta aqui nesse lugar, né? Gostaria que o senhor contasse algo que o senhor viveu, a gente sempre fala assim, um testemunho tão grande na vida do senhor, que o senhor falou assim, eu sempre brinco desse jeito, né? Essa foi por pouco. O senhor já passou por isso, o senhor já viveu isso, né? Que o senhor falou, nossa, essa aqui eu pensei que eu não ia escapar dessa. Então, eu não, ser sincero, eu não tenho, assim, alguma coisa, assim, mirabolante. E isso até é uma questão que um dia eu tive aí eu já vou entrar no outro detalhe. A gente fazia esses trabalhos de evangelização, e a gente trabalhava lá com o pessoal lá da Betel, e aí tem ex-traficante, na época a AIDS era muito forte, não tinha ainda coquetel nem nada, ex-aidético e tal, o cara que era ex disso, aí eu trabalhava, tinha um rapaz, inclusive, eu não sei qual o paradeiro mais dele, né? Mas ele era aqui de Ferraz mesmo, na cadeira de roda, porque tinha tomado tiro de comparsa, era do Comando Vermelho. E aí ele era convertido, né? E aí eu pegava, ele também levava para as escolas, fazia tipo um programa legal, assim, de entrevistas, né? É um podcast da época, né? Entrevistava o pessoal, pegava pergunta, agora tudo é aqui, eu pegava no papelzinho e os caras mandam aqui. Então já fazia o podcast lá nos anos 90. Só que não tinha microfone assim, né? E a gente pensa que a gente é o tal. Mas lá já fazia alguma coisa assim. E aí fazia entrevista e estava muito bem. Teve uma vez uma escola, lá no Justino, lá na Vila Jardim Rosana, nós tivemos 52 conversões, demos Bíblia para todos os jovens, e o diretor da escola, ele voltou para Jesus. Então era um trabalho intenso, com teatro, com banda, com entrevista, era um negócio muito forte. E havia conversões, e eu ouvia muito o testemunho do pessoal, e eu sabia, porque eu conhecia que era de verdade, eu conhecia os caras mesmo ali, eu sabia que era testemunho. E uma vez, cheguei em casa, me deu um tipo de um sentimento, eu não vou falar que é depressão, né, mas eu tive um sentimento assim, muito assim, aí eu falei, Deus, eu não tenho testemunho, porque eu nasci na igreja, nunca roubei, nunca fumei, nunca cheirei, nunca, acho que se eu roubei alguma maçã lá
Acho que deve ter sido... Não lembro, assim, coisas assim que eu possa ter feito, que era, olha, o que esse cara fez, né? E eu fiquei triste pra caramba. Falei, meu Deus, eu não tenho um testemunho pra contar. Aí fiquei mal, cara, fiquei mal. Aí o Espírito Santo falou no meu coração aquela noite mesmo. Esse é seu testemunho. Seu testemunho é porque eu te livrei de você ter experiências negativas para que você não tivesse feridas que precisassem ser curadas ou que te prejudicassem lá na frente. Então aí meu testemunho eu comecei a dar meu testemunho quando eu ia pregar, quando eu ia para os locais, principalmente nas igrejas, para filhos de crentes. Que assim como eu, não eram crentes, na verdade, eram só filhos de crentes. Então é que eu chamo de neto de Deus, né? O pai é crente, é filho de Deus, e o cara é neto de Deus. Mas Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então eu comecei a canalizar para isso. Mas eu tive uma experiência era cego dessa vista direita quando era pequeno, eu tinha um herpes aqui, essa parte preta era toda branca, tinha comido meu olho, e aí era uma úlcera, e aí teve um irmão na igreja uma vez orou, e na oração que ele teve, depois eu fui curado. Eu tive hepatite, que na época falaram que era hepatite fulminante, e não fulminou. Então eu tava deitado no sofá, já pele e osso, eu nem dormia no quarto, porque meus irmãos eu não aguentava mais ficar gemendo a noite toda. E aí o pessoal da igreja veio, orou, no outro dia de manhã eu saí correndo atrás de um pipa lá, minha mãe, o que aconteceu? Eu já estava curado. Então assim, tiveram testemunhos, eu vi muitas coisas, né? Porque eu andei com muita gente assim, crente, né? Eu não era tão crente, mas andava com o pessoal crente, né? Muita coisa assim acontecer. Mas de livramento, eu tive recente, né, uma questão de uma trombose mesentérica, né, que foi uma situação que deu por causa trombose é um entupimento que dá numa veia, e a mesentérica é uma coisa rara, assim, não é tão comum, que a aorta e a porta tiveram, que são uma artéria e uma veia, tiveram entupimento, e eu comecei a passar mal, e aquilo ali 60%, 70% é óbito, né? E o Senhor, graças a Deus, me deu escapatória também. Aí, então, tem algumas coisas assim, mas eu não vou falar pra você, puxa, eu não sei. Aí você fala assim, pô, eu escapei eu posso ter escapado de muita coisa que eu não sei. Falou tudo que é mais que isso aí, não, eu posso ter escapado porque às vezes o cara fala, não, o cara veio, deu um tiro, o tiro passou. Tipo assim, eu não tenho testemunhos assim que, pô, o maior testemunho que o senhor acabou de falar agora, como é que é o nome da doença aí? Trombose mesentérica. Eu sei que você estava falando em língua, né? Então, como você falou, 70% é óbito. Né? Isso é o maior testemunho que nós temos na nossa vida, né? Quando os médicos, né? Os médicos falam, sim, prepara, traz a roupa, né? Vamos falar assim, porque então Deus dá o livramento, com certeza isso serve de testemunho para as pessoas também, para a sua vida sim, também, para a glória do Senhor. O senhor falou algo também assim, que o senhor já viu muita coisa, que o senhor andava com os crentes, andava com os cristãos, o que o senhor viu assim que você falou, nossa, isso... Tinha um irmão que era um líder lá na igreja, né, da época do meu pai lá e tal, ele tinha basicamente os 9 dons, cara. Ele via a pessoa no raio-x, aí ele me chamava de Sansão, né, que ele era pedreiro lá também na igreja. Você tinha cabelão, não? Não, é porque o meu irmão era o Davi, que era o menor. Nem eu chamava Sansão, aí ele chamava ele de Davi, que era o pequeno, e eu era o Sansão, porque eu acho que era mais forte, talvez eu conseguia carregar um saco de cimento, alguma coisa assim, ele achou que eu era forte, né. Sansão, olha, essa pessoa tá assim, assim, assim. Então a pessoa vinha, aí ela falava assim, você tá grávida, tá. Não tá. E pode arrumar roupa azul, porque é menina, daqui a pouco aparecia a pessoa lá. Então ele tinha esses dons, assim, né, espirituais, assim, e fluía, assim. Quando começou a igreja na casa da minha mãe, porque começou lá, porque a igreja era em São Miguel, e nós morávamos aqui em Ferraz. Aí minha mãe foi para um culto ao ar livre lá um dia com meu pai, e ficou eu, meu irmão e outro meu irmãozinho no quarto dormindo, e aí caiu um estuque. O estuque do quarto caiu em cima dele. E aí cortou a cabeça tal, e sangrou e tal, de uma forma tão forte lá que ele praticamente morreu, né? E depois teve até uma irmã lá, teve uma revelação que ele tinha morrido mesmo, Deus tinha ressuscitado e tal. E aí minha mãe começou a fazer o culto em casa. Ela fez um propósito e começou a fazer um culto em casa. Então, a partir daquele culto lá, nasceu uma igreja ali naquele lugar. Mas dentro da casa da minha mãe chegou até 110 pessoas. Era uma sala e o pessoal num corredor e tal. E aí a gente fazia culto sexta-feira e encerava aquele negócio lá. Aí era tão endemoniado na época, meu Deus do céu. Aí
você tinha que limpar tudo de novo, tinha umas coisas meio complicadas que acontecia lá de libertação e cura e tal. Para nós era muito comum. Eu vivi nessa questão assim muito comum, então nada me surpreendia muito. Talvez eu nunca fui muito assim, porque eu já estava acostumado a ver essas. O que me surpreende hoje é que a gente não vê milagres mais hoje tanto assim, né? Você vê curar um de um ouvido, é difícil você ver curar dos dois ouvidos, ou é de um ouvido, ou é do... É um negócio que parece que não tem, você não vê um aleijado levantar. Era isso que eu até ia emendar essa pergunta. O que o senhor acha? Por que não acontece tantas coisas assim como acontecia antigamente? O que está faltando? Claro. Eu acho que o foco da cura divina na época era muito grande. Era muito grande. Até porque, por exemplo, a questão de pessoas endemoniadas. Era muito comum ter pessoas endemoniadas. Também porque o lugar onde a gente morava, né, não tinha água, não tinha luz. Era um negócio feio. É macumba e tudo quanto é lado. É uma feitiçaria daquela. Então a guerra era muito intensa, né? Então quando a coisa parece que vai melhorando emocionalmente, socialmente, tudo, não é um ambiente muito que o diabo se manifesta. Ele pode estar atuando de outra forma, a gente sabe que ele atua de outras formas, né? Ele atua muito de outras formas. Então, ele muda. É que eu vejo, por exemplo, a bandidagem. Bandidagem, quando a polícia vai lá em cima dos caras que roubam banco, aí faz uma estratégia, daqui a pouco eles vão pro Pix. Aí vai no Pix, daqui a pouco rouba carro. Eles vão mudando de acordo com Bramando, né? Eles vão fazendo. Então, Então, assim, o que a gente tem que entender é que se a gente estacionar também espiritualmente, falar, poxa, não, igual lá, igual antes, eu acredito que Deus pode fazer muito mais hoje. Pode fazer muito mais. Hoje a ciência está bem avançada em relação a medicamento, em relação... Então, talvez hoje não se vê muito, porque nós não estamos tão dependentes de Deus. Eu quero esclarecer bem isso, né? Não é que nós não devemos ser dependentes. Mas, por exemplo, no começo do meu casamento, eu não tinha uma condição financeira que eu podia ter um convênio, né? E trabalhava ali... por conta, né, tinha saído da empresa para casar, aí foi meio complicado no começo e tal, aí com as dívidas e tal, papai não tinha. Aí o que acontecia? Os meninos ficavam doentes, com febre e tudo, o que é? A única solução era orar, e orava e curava. Aleluia. Aí depois de um tempo, agora tem dia. você vai melhorando, aí você tem um plano, você tem, pô, mano, aí você já não ora tanto, entendeu? É uma falha nossa? É uma falha nossa, mas é uma realidade, então não adianta a gente também tentar tapar o sol com a peneira. Pô, você tá passando fome, você vai orar de um jeito que se com a barriga cheia, você não vai orar com aquela intensidade. Então, eu acho que tem essa questão da necessidade mesmo, né? O dia que a igreja tiver a necessidade, né? Hoje eu prefiro fazer sem necessidade. Eu entendi que é melhor eu estar firme com Deus do que eu precisar ir para um hospital para entender que eu preciso tomar umas posições. Sim. Mas, ultimamente, eu precisei ir para o hospital para tomar umas posições. Entendeu? De avançar. Não posição só de mudança ou de abandonar pecado. Não é isso. Eu estou dizendo assim, de se posicionar no reino de Deus, de se posicionar em ter que fazer o que não estava fazendo, e que sabe que Deus chamou para fazer, em se acomodar para alguma coisa. Então, voltar para a direção. Nós estamos trabalhando lá na igreja esse ano, o Senhor deu na direção de realinhamento da visão. Então, eu tenho visto que o Senhor está fazendo muita coisa na minha vida para que eu esteja realinhado com a visão dele. Então, eu acredito que é uma necessidade da gente realinhar com a visão. Mover nos dons dá um pouco de trabalho, porque você tem que manter firme ali, você tem que dá trabalho, não é fácil. Os dons são do Espírito, flui no Espírito, mas não é fácil. Não adianta você também querer fazer na sua força ali, porque você viu alguém fazer, e vamos fazer também. Cada um vai ter a sua linha de pegada, né? Então, tem gente que tem igreja que cresce bastante, porque o pastor tem o Ministério de Libertação, ele vai lá trabalhando em libertação, mas chega uma hora que se for só libertação também, aí tem igreja que cresce porque tem um louvor muito bom, mas também só louvor também. Aí palavra é muito bom, se ficar só uma palavra, mas com palavra você não cresce muito. Essa é a questão. Se você for pegar a palavra e ministrar a palavra, já não é uma linha que cresce muito. Palavra no sentido da palavra mesmo, não é a palavra de aconchego, de passar a mão na cabeça, de derrubar as muralhas de Jericó. Todo culto está derrubando uma muralha. Quantos tijolos? Todo culto às vezes eu tento, falo, hoje eu queria pregar tanto sobre as muralhas de Jericó, mas aí Deus vai lá e muda os negócios. Aí cada um tem um perfil, né? Então... O que o senhor acha sobre
vamos falar assim, os pastores, né, que é intitulado hoje como coach, o que você acha? Cara, eu acho muito bom o coaching, é muito bom, até porque qual que é a ideia do coach? O coach, ele não é um psicólogo, ele não é um cara que vai tirar alguma coisa de você, mas ele vai fazer você descobrir o potencial que você tem. Isso em qualquer área. Então, às vezes, o cara ele tem uma facilidade de fazer com que a pessoa, ativar a pessoa naquele dom, naquela questão, que nós pastores, às vezes, que não temos essa pegada. Mas, de uma certa forma, os pastores que são pastores ativos são um pouco coaching, porque o coach é um treinador, a palavra coach é de treinador. Nós treinamos pessoas, então nós treinamos pessoas. Agora, é lógico, se você ficar pegando e copiando coisas que outros fazem só por copiar, então você pega um negócio... Eu estava falando ontem com a minha esposa sobre uma situação, quando eu entrei na escola, fazer técnico de processamento de dados, na época, aqui em Ferraz, foi a primeira turma, não se tinha isso, o pessoal nem sabia que era computador. Que uma professora que foi dar aula para mim no primeiro ano, ela também estava no primeiro ano da faculdade de ciência da computação, que era novidade também lá. Ela pegava, copiava lá na faculdade o caderno e vinha e só copiava na lousa pra gente, não sabia nada. Eu que trabalhava com computador na época, tinha que fazer tipo monitor dos alunos e dar um pouco de entendimento prático, mas ela não sabia nem ligar um computador. Ela sabia copiar um negócio e passar lá. Então não motivava as pessoas e também não produzia nada. Ela só transferia uma coisa que ela nem tinha, né? Então não era uma coisa... Mas eu conheço alguns pastores que trabalham com a técnica, com as técnicas de coaching, que funcionam muito bem. Tiago Brunet é um cara muito bênção, ele é um pastor abençoado e ele tem técnicas, ele trabalha... Então ele separa, pastor, ele faz o trabalho pastoral e ele é coach. Ele é coach de uns caras muito fortes. Tiago Nigro, cara, uns caras aí que são fortes profissionalmente, investimento, empresário... E ele acaba chegando nessas pessoas pelo coaching e as pessoas acabam recebendo até Jesus. Então, eu acho que só a questão é não tentar colocar técnicas, que na época eu não tinha coaching, a palavra coach, mas eu sempre falava, não adianta o cara pegar e trazer marketing, o pastor faz um curso de marketing e ficar usando marketing no público. Aí é a mesma coisa, só muda o nome. Né? Usando técnicas de marketing, tem uns que usam técnicas de hipnose, e outros que empurram para a pessoa cair, até cair, que se não cair parece que... Pega a cabeça. Isso aí são coisas que tem essas técnicas, entendeu? Mas eu já tive uma experiência, por exemplo, que eu estava num evento e eu não estava muito assim conectado com o evento, eu estava no ministério na época, eu estava saindo dali, então eu fui tipo meio despedir ali, né? E estava tendo um congresso, e nesse congresso veio o pastor Irineu Gruber. Irineu Gruber é um pastor que ministra muito... Não sei como ele está hoje, mas ele está muito na área da vida no espírito, né? Oração em línguas e tal. E aí eu estava assim num canto da igreja, a igreja era uma igreja grande, e aí ele chamou um rapaz lá, um obreiro, para orar pelo obreiro, para ele receber uma unção e tal. Aí só que o rapaz era grande, bem grandão, forte. Aí ele foi, aí tinha umas irmãs que foram lá para ficar atrás, para segurar. Ele falou, não, vocês não. Aí ele olhou assim, aí viu que também era um pouquinho alto, falou, ó, vem você aqui. Aí eu falei, cara... Chamou o Sansão de novo. Não, mas aí já era outro, né? Só tá aí o Sansão de novo, meu Deus do céu. Aí eu falei, beleza, eu vou lá. Ele falou, eu sou submissa, também eu tô ali, né? Aí, mas só que naquela noite, eu falei, eu não vou cair, eu não vou querer saber de cair aqui, não. Cair na unção. Hoje eu não tô afim de cair na unção, não. Eu já caí na unção várias vezes, mas hoje eu não tô legal cair na unção. Beleza. Aí ele foi lá, ministrou com ele caiu assim, aí eu segurei, né? Daquele jeito que a gente pega, coloquei no chão e já saí meio abaixadinho pro meu lugar. Aí ele falou, opa, não vai embora não. Aí a hora que eu virei, falei, vem aqui que Deus tem pra você também. Eu falei, mano, não quero. Aí fui saindo, que eu fui chegando lá perto, ele falou, receba. Ele tava longe, assim, uma distância de uns 4, 5 metros. Eu senti um tranco aqui, meu, parece aquele negócio do Hadouken lá, que é do Mortal Kombat lá, Mano, o negócio bateu aqui, eu caí pra trás. E dá no chão, eu fiquei. E aquele dia eu falei, putz, não foi porque eu queria, não foi porque alguém me empurrou. Aquilo Deus mostrou pra mim que não é do jeito que eu quero. Se ele quiser derrubar, ele derruba. Se ele quiser levantar, ele levanta. Ele faz o que quiser. Então, aquilo foi uma experiência pra mim muito grande, né? Então, eu acredito que a questão do coaching, eu acho muito bom o cara ter a técnica do coaching para aplicar como coach. Até um pastor
que é coaching, não tem problema nenhum, acho legal. O cara tem a técnica, ele tem a linguagem, ele tem esse formato tecnológico, ele tem o negócio digital lá que pode ficar gravado, que a pessoa pode ver na outra hora. Ele tem a pegada. Agora, eu só acho que a hora que vai para uma ministração da palavra em si, eu acho que precisa se fazer Espiritual, né? precisa fazer uma distinção, né? Uma distinção. E os que eu conheço, pelo menos assim, que eu vejo, que tem essa, eu acho que não sai muito fora. Os outros eu nem acompanho, porque quando alguém já está fazendo uma coisa que eu não me identifico, eu deixo para lá. Muda de canal, né? Eu nem tenho tempo para acompanhar muito, assim, então eu já filtro bastante coisa, né? Filtro bastante coisa. Glória a Deus. Que na verdade, que nem o pastor Vocês falou, querem um pouquinho de café? Não, vou tomar água aqui só. Quer, José? na verdade, o que o pastor falou sobre o coach, eu imagino que é igual você fazer um curso, não sei, de repente vou usar esse exemplo, é bem simples. A pessoa faz um curso de inglês e quer ir para o exterior, quer trabalhar, o inglês no caso, mas ela é preciso ser usada na igreja para traduzir, um exemplo. Sim. Ela vai usar aquilo que ela Vai usar aprendeu. a técnica. Porque até o Aplicação. tradutor, eu vejo porque eu já fui em alguns cultos, que o tradutor, até para ele passar, ele sente a presença de Deus Sim. também, e você consegue em inglês ou em francês, não importa qual é a língua. Mas então eu acho que o coach, ele serve justamente para isso, usar aquilo que ele aprendeu para facilitar para que eles estão ouvindo, né? Ó, tem pessoas comentando, falando sobre o seu testemunho, para quem achava que de repente fala, nossa, Não o é testemunho tão- não é tão tão grande, forte, né? né? Então às vezes tem pessoas que realmente até hoje dizem, né? Tem vergonha. Inclusive, eles até saem da igreja, se afastam para poder conseguir o tal de um testemunho, para poder voltar contando testemunho. Eu já ouvi isso. Então, às vezes, eu falo para as pessoas, aquele que de repente... Vigiar, tem que vigiar. Não, e tem pessoas que infelizmente não voltam. Porque assim, eu falo porque eu sei que tem, já me falaram e eu, graças a Deus, eu pude falar um pouco disso para a pessoa. Falar assim, eu posso falar algo muito bom. Se você não tem algo tão grande, é porque Deus te guardou. Isso é um testemunho maravilhoso. Esse é um testemunho. Eu, de repente, eu trocaria tudo que eu passei de ruim por nada, por não ter passado por nada disso. E o que faz crescer o crente não é o testemunho, é a vida com Deus, é o dia a dia. E o pastor falando sobre isso me fez lembrar. Lembrando aqui, ainda tem umas perguntas falando sobre a África, perguntando legal. aqui, e perguntando quando que surgiu, né, com que idade surgiu essa questão da missão na Sim. vida do pastor. Tá. Eu lá já nos anos 90 também, eu ia muito para o Vale da Bênção. O Vale da Bênção tinha um trabalho missionário, simpósio de Israel, e aí tinha uma missionária Iara aqui em Ferraz, né? Ela era daqui de Ferraz, da igreja Coerp também, e a gente tinha muito contato com ela nessa época, e ela era missionária, ela era seminarista lá no Vale da Bênção. Então, quando tinha congressos, conferências, ela passava pra gente, e era preciso lá de ter voluntários para trabalhar, porque vinha gente do Brasil todo. Lá o Vale da Bênção, lá no Castelo Branco, era um vale mesmo, e tinha alojamentos e tal. Aí vinha gente do Brasil todo para fazer as conferências, simpósios, Israel e tal. E aí ela conseguia pra gente ser voluntário, porque a gente não tinha grana, mas tinha o tempo, né, à disposição. E a gente ia lá e ficava de voluntário. Aí, então eu trabalhava de segurança, ficava à noite acordado para poder de dia participar dos eventos. Então você trabalhava um período, outro período você participava, comia e tal. E quando não dava para trabalhar à noite, aí lavava banheiro, lavava louça. É um voluntariado lá mesmo. Só que no meio eu gostava de trabalhar de noite, porque aí eu ficava com o dia pronto ali para... Ficava acesão, assim, né? Você gosta de dizer, querendo segurar para dormir. Aí dá aquelas cochiladinhas, mas era a semana toda lá. E ali eu via muito, de todos os lugares, pessoas que vinham e testemunhos. Então, essa chama de missões foi lá nos anos 90, 80 e pouco, 90. 90 mesmo, década de 80 para 90. E aí, essa chama aconteceu, só que quando o pastor José Rodrigues, que é presidente da MCM, ele veio para São Paulo, começou a ministrar aqui na igreja CCV, que é a Ouvir e Crer na época, né, que agora já mudou o nome de novo. Era CCV, mudou para Ouvir e Crer, depois mudou agora para CEP, a Comunidade Evangélica de Poá, que é lá do pastor Ronaldo. Lá em Itaquá ele vinha e ministrava para a gente. E ele estava começando o trabalho lá na África, depois em Varanasi, na Índia, com as meninas dos Olhos de Deus. Então a gente foi vivenciando isso aí. Eu tive no Nepal, aí tive na Índia, depois onde mais? Nepal, Índia, isso naquela época, né? Aí depois daquela época tive no Sudão, Moçambique, Timor-Leste, Indonésia, Papua,
Essa última agora que o senhor foi Moçambique, né? Essa última foi Moçambique, mas eu não fui a título de missão. Eu fui lá para ver minha filha mesmo, para ficar um tempo e passear mesmo. Não fui para fazer missão, nem para... Fui para passear mesmo, para ficar com ela. Aproveitando rapidinho, Meninas Olhos de Deus. Fala um pouquinho, não sei que eu acho maravilhoso. Meninos Olhos de Deus é um plano muito de Deus mesmo. Pastor Silva, conheci ele aqui também em Itaquá, ele estava, antes de ir para lá, né? Eles estavam prontos para ir para a África e acabou. O pastor José Rodrigues foi para Varanasi, nessa cidade que eu fui também. Acho que essa cidade de Varanasi tem 5.000 templos hindus. Uma árvore é um templo, eles montam um templo. É um negócio louco. Lá onde tem o Rio Ganges, né? Que o pessoal venera. E eu tive lá no Rio Ganges, vi o pessoal cremar os corpos. E é um negócio meio complicado. Então o pastor José Rodrigues esteve lá. E nessa ida que ele teve lá, ele viu, assim, na varanda de um hotel lá, ele viu um corpo enrolado num lençol. E ele foi lá, ficou sabendo que era o corpo de uma menina. E essa menina era uma menina que veio do Nepal e foi vendida para... Foi a história, né? O histórico aquilo chamou a atenção dele, mas o histórico da situação, as meninas eram compradas no Nepal por 30, 20 dólares. Os pais vendiam as meninas, até porque tinha questão de dote e porque alguns acreditavam que aquela pessoa ia levá-la para uma vida melhor, para ele trabalhar lá na capital e tal. E na verdade o pessoal levava a menina para ser escravas sexuais, principalmente na Índia, né? E aí essa menina parece que teve AIDS, acho que nem chegou a 18 anos e morreu de AIDS, e o pessoal pôs lá o caminhão de lixo pegar. Então era que não tinha ninguém lá, não tinha nem para cremar, porque a pessoa, quando ela tem a religião, ela leva no gancho para cremar, só que ela tem que comprar madeira. Quando a pessoa é pobre, ela não compra madeira o suficiente. E aí põe no rio, e aí não crema o corpo todo. Aí uma parte do corpo fica lá no rio lá, e o pessoal bebe a água, se lava na água, e fora o esgoto, né? É um negócio, acho que é uma coisa mais baixa, assim, da religiosidade, a situação, assim, é muito sujo, muito complicado. Teve uma irmã lá que foi com a gente da equipe, ela não conseguiu entrar lá na rua. Começou a passar mal. E o projeto? Do Meninos Olhos de Deus, ele funciona ainda lá, ele funciona em Moçambique, funciona na Tailândia, funciona... Só que talvez hoje não mais como talvez MCM. Eu sei que o pastor Silvio, ele não está ligado a MCM mais, mas o projeto lá no Nepal tem Meninos Olhos de Deus, eles têm uma escola, tem um trabalho muito forte. Muitas das meninas hoje já estão inseridas no mercado de trabalho, são pessoas que trabalham com a questão governamental, né? Porque eles dão uma estrutura muito, muito forte lá, muito grande de educação, né? Eles são referência no mundo todo. Né? E a perseguição lá? Não há uma perseguição assim, vamos dizer, eles têm liberdade para ter religião. O que é difícil é você fazer o proselitismo, né? Você querer tirar a pessoa de outra religião. Então, agora se você fica lá no Nepal, né? Estou falando. Na Índia, nós tivemos uma situação que nós fomos fazer um congresso, inclusive com a igreja lá, e aí nesse congresso estava um clima muito complicado, porque nós íamos fazer um batismo do pessoal lá. Aí nós acabamos tendo que batizar o pessoal num galão de 200 litros, naquele tonel de 200 litros. Aí punha a água, batizava, a água saía, depois punha mais água, batizava o outro. E fomos batizar escondido lá, porque aí se a gente fosse fazer um negócio mais assim, público, né, ia ser complicado. Você não pode, vamos dizer, facilitar muito. Na perseguição, assim, que a gente sentiu mais foi no Sudão, que lá é a Sharia, né? O Sudão do Norte, na época, ainda não tinha dividido o Sudão do Sul e do Norte, lá tinha a lei islâmica. Então lá nós tivemos que nós fizemos treinamento para eritreus que estavam perseguidos, né? Eles alguns, né, na Eritreia, eram presos em containers. É um negócio meio complicado, bem complicado. Aí nós percebemos lá uma situação e uma irmã que nos recebeu lá, que estava há 11 anos lá, quando nós saímos, depois de um tempo, ela foi descoberta lá e torturaram ela e colocaram ela no avião e ela foi acordar só na Europa. E eu sei que ficou vários, quando chegou no Brasil, ficou vários anos sendo acompanhado por médicos e psicólogos. Então, eu vi... Tinha perseguição, sim. Eu acompanhei o negócio do senhor, não sei se foi no Estado ou no Conselho de Pastores, no grupo. Só tinha colocado que o exército lá estava em Moçambique. Ah, tá. Moçambique, onde meu irmão mora e minha filha mora.
eles moram em Nampula, uma cidade mais acima, eu tive lá, na cidade mais acima, Pemba, mais para parte, Pemba não, Nacala, que é mais na parte superior lá, tá tendo algumas insurgências do Estado Islâmico, né, o pessoal se movimenta lá, e um tempo atrás eles queimaram umas vilas, umas coisas lá, e o exército veio, se levantou e tal, e organizou um pouco mais. E agora, recentemente, teve até uma freira que eles mataram lá numa das vilas lá, e aí estava tendo aquela movimentação de novo. Mas agora o exército está um pouquinho mais organizado, né? Eles dão uma repressão lá, mas é mais difícil lá, né? É difícil no aspecto assim em alguns lugares são muito ermos, né? Então são aldeias, são vilas que não tem policiamento até chegar, então o pessoal chega lá, aquelas armona lá, faz o que faz aí. Aí nessa andança por aí, tudo aí, qual foi o lugar mais que você achou assim, que fala, tá difícil aqui? No Sudão foi mais difícil porque nós precisamos até mudar de hotel, porque nós percebemos que o hotel estava sendo vigiado, a gente precisou mudar de hotel rapidamente. Complicado. E aqui, Porque a gente fazia as reuniões com fechada, né? Era um hotel de chineses lá, que era... Então, você de chinês era um negocinho que recebia muito estrangeiro, mas só que, por exemplo, nós chegamos no Sudão, tivemos 14 brasileiros entrando. Dentro de um ano, nós vimos um livro lá, em um ano não tinha entrado 20 brasileiros no ano todo. Aí chegou num dia só 14. Aí o pessoal já ficou assim, né? alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E aí é um lugar que não era tão turístico assim, né? E aí nós ficamos nesse hotel chinês para ficar até meio assim, comercial a coisa, né? Mas aí alguém começou a passar informação, porque a missionária vinha, e ela vinha com um mototáxi, escondida, entrar pelo fundo, era um negócio meio assim. Mas começaram a identificar. Aí quando nós mudamos de hotel, ficamos 2 últimos dias no outro hotel, fomos descobrir que era o hotel dos talibã. Saímos da frigideira pro fogo, ainda bem que não... Aqui tava sossegado. que tava sossegado. Ainda bem que não aconteceu nada, fomos embora, na hora que você sai de lá, você sai meio assim. Agora, coisa de mais miséria assim, foi mais na Moçambique, tem alguns lugares muito difíceis, mas na Papua, nós saímos da Indonésia, fomos lá para Papua, no orfanato, que um missionário foi lá resgatar 2 crianças lá no orfanato. Mas uma miséria muito grande assim na Papua, um lugar bem difícil mesmo. Então, Mas você fala miséria de pobreza? Pobreza mesmo, pobreza. Os meninos que ele veio trazer, porque não tá bem complicado. E o orfanato não tinha nada, né? Então, aquelas crianças que estavam no orfanato estavam melhor que as outras que estavam na rua, mas mesmo assim não tinha nada. É uma pobreza bem grande, assim. Quanto tempo sua filha está lá? Minha filha tem 4 anos, que eu casei ela lá, ela ficou lá, tem 4 anos. Meu irmão tem 9, quase 10 anos já. Eles estão numa missão... O meu irmão ele tem uma ONG lá, ele montou uma ONG, ele foi pela MCM na época, e depois ele montou uma ONG, faz um trabalho, dá suporte para outras instituições de missionários brasileiros, e também dá suporte para pastores lá nativos, né? Eles fazem um trabalho com criança muito bom lá, muito forte. Tem na cadeia, já batizaram muita gente na cadeia. Eles fazem um trabalho muito legal. Não, fez 10 anos agora, acho que foi... Ele colocou agora, fez 10 anos, anteontem, se não me engano, 10 anos que eles chegaram lá. Aqui no Brasil a gente fala que a gente tem liberdade, né? Mas, assim... Aqui nós temos liberdade. Qual lugar aqui mesmo no Brasil, qual lugar que você acha mais assim, que é mais... Como os outros falam, mais embaçado, né? Para você... Então, no Brasil eu não tenho muita experiência, não viajei para o sul muito, eu fui agora para Foz do Iguaçu. Ele mandou Foz do Iguaçu, cataratas, a Foz do Senhor. Ali é muito bom, vocês têm que conhecer lá. Minha mulher tinha ido com o meu filho, eu não fui, ela falou, você precisa conhecer, tá aí, realmente, o brasileiro precisa conhecer o Brasil, Agora eu quero ir para Lençóis Maranhenses, que eu sei que também que é um paraíso e a gente não conhece. Então, assim... a primeira viagem que eu fiz aqui no Brasil, eu fiz um planejamento de 1 ano pagando para poder viajar para Caldas Novas. Planejei 1 ano antes pagando, não tinha recurso, não tinha dinheiro, eu ganhava muito pouco. Mas eu, minha esposa e meus 2 filhos, nós pagamos, tinha os 2 já. Pagamos 1 ano antes, porque eu falei, eu não vou viajar e pagar no cartão, porque depois ficar 1 ano pagando e falando, não devia ter viajado. Então, você vai viajar, não fica pagando com cartão, fazendo financiamento para viajar, que não dá certo. Depois você vai, tudo que você descansou, você vai... Então, você se programa antes, paga antes o negócio, porque quando você for, você...
você tá de boa. Aí fiquei um tempo lá, também lugar muito bom, águas quentes. Cara, o brasileiro precisa conhecer mais o Brasil. E o Brasil tem liberdade, graças a Deus. Lógico que lá, por exemplo, Juazeiro do Norte, onde eu tive, é um lugar muito, muito pesado em relação à religiosidade muito forte. Então teve um pastor lá, que ele teve lá, o pastor Montanini, Luiz Montanini. Ele teve lá e ele foi falar com... Estava na expedição e foi falar com o senhor lá, ele não entendeu o que o cara falou. Não é aquele arrastado deles assim de sotaque bem do campo mesmo, nordestino, além de ser nordestino, bem afastado mesmo. Ele não entendeu, aí foi tentar falar com o cara também, o cara não entendeu muito bem. Aí tinha um pastor da Bahia lá que... Aí falou, rapaz, aí foi falar e desenrolou com o cara lá. Aí ele falou, rapaz, olha que coisa, nós estamos na mesma nação, mas a gente não tem a mesma linguagem. Aí ele veio e ele escreveu um livro chamado Volte e Conte. E montou um projeto chamado Volte e Conte, que era motivando as pessoas que estavam em São Paulo, nas capitais, que vieram do sertão, que vieram do corte de cana, que vieram bem dos interiores lá, e que vieram para cá e prosperaram aqui para que eles fossem motivados a voltar para lá e contar o que Deus tinha feito na vida deles. Só que, infelizmente, o que a gente vê é que a pessoa que sai de uma condição daquela, ela fica bloqueada. É muito difícil dela estar aqui, ela querer abrir mão do que ela recebeu aqui para voltar. Muito difícil. E seria o ideal, porque ela tem a linguagem, tem a experiência, tem o testemunho. Imagina, se a gente pega... faz uma pesquisa aqui na igreja depois. Quantas pessoas são do Nordeste, por exemplo? Quantas são nordestinas aqui e que vieram de uma situação difícil? É mais fácil você contar quantas são de São Paulo, né? Porque é muita gente, né? Somente aqui, né, São Miguel, Guaianazes, essa região tem muito nordestino. Então, se tem esse... nós temos um chinês aí, ó. Esse aqui de que lado você é da China? Eu tenho outro nome aí. Qual a cidade? Aí, então, essa pessoa teria, e tem o testemunho de falar, poxa, eu fui lá e tal, mas às vezes a pessoa tem, na mente dela tem um sofrimento lá dela, e ela não quer... Tem o deserto dela, né? E ela acha que ainda é assim, mas não é. Sim. Nos próximos anos, o lugar que vai mais crescer, que vai mais prosperar é o Nordeste. Porque é aquele negócio que a gente fala, né? São Paulo... tem muita coisa ainda, mas tem gente que a gente fala, o próprio nordestino fala, né? São Paulo já deu o que tinha que dar, né? E as pessoas estão voltando para lá e, como o senhor falou, precisa contar esse testemunho. Precisa contar. E como cresceu. Já também, não é mais, né? O jegue. Antes você ia lá, tinha muito jegue. Agora é tudo moto. Ninguém mais tem jegue. Jegue dá muito trabalho. A moto, você vai no posto, gasolina. É uma pergunta que sempre costuma fazer, agora eu vi aqui novamente. No chamado, na sua vida... servindo ao Senhor, um momento que você de repente já pensou em parar? Pensou em desistir? Tá, não. Desistir não. Nunca passou pela minha cabeça, não acho que tem possibilidade. É lógico, não vou fazer igual Pedro aqui, né? Não, Senhor, eu não. Todo mundo, mas eu não. Mas assim, eu já tive dificuldades assim, mas não que eu pensei em desistir do chamado ou de Deus. Às vezes você pensa em desistir de fazer determinadas coisas que você tá ali envolvido e tal, e você fala, não, isso aqui não... E às vezes até desiste mesmo, sim, né? Sim. Mas assim, de desistir de Deus, desistir da caminhada. Da caminhada, não. Tem vários vídeos na internet, mas também seria legal o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre as viagens de Moçambique, da Índia. Tem acho que meu vídeo no meu canal do YouTube é pr.xisto. Você pode dar uma olhadinha lá, tem até o batismo que nós fizemos lá em Moçambique. Então, uma das vezes que nós fomos lá, e um pastor amigo meu falou assim, puxa, cara, eu queria tanto batizar alguém aqui nas nações, né? E justamente naquele dia, no dia depois, ia ter um batismo na igreja da Perma. Eu falei, vai ter um batismo na igreja do pastor Mário lá. Nós vamos para lá. Eu falei, que legal, tá? Aí fomos lá. Aí o pastor Frank, aí falou assim, poxa, vai ser legal. Aí, eu falei, fomos lá pro lugar, mas lá tem pouquíssima água, né, na região. Pouca água que tem lá não é muito limpa, né? Aí tá um rio lá, um negócio, cara, que só cheio daquele mato em cima, aquele mato que só cresce na água bem... com os cloroformes lá, fecais, né? Aquele negócio lá. Aí eu sei que aí o irmão foi lá com um pedaço de pau, abriu, falou, vai ser aqui. Quando ele olhou assim, aquela água,
Ele falou, você vai também? Eu falei, não, eu já batizei lá na Índia, tá bom, filho, já, não, pode você. Aí ele foi lá, entrou, aí o irmão falou, não, vamos ficar por aqui olhando e tal. Por quê? Eu falei, não, porque às vezes aparece crocodilo também. Aí que ele ficou, a água já não tava limpa, ainda com a possibilidade de crocodilo. Ameaça ainda. Aí, Tem que ser bem rápido, né? Aí dá pra ver lá, for, né? tem alguns outros vídeos lá no canal, dá para o pessoal conhecer bastante. Bom estudar, porque uma vez eu tive no congresso, só contar a experiência aqui, que é legal. Aí o pessoal da determinada denominação grande foi fazer um congresso missionário, né? E aí entrou lá, aí começou a entrar África, entrou um rapaz lá vestido de africano. Aí, não sei o que, Japão, papapá. Aí, quando chegou na Índia, aí colocaram uma menininha com os negócios assim, com a peninha na cabeça, Com a flecha. com a flecha na mão. Agora a Índia, aí entrou a Índia mesmo, entrou a Indinha. Nossa. Só faltou. Aí, a noção, por exemplo, tem gente que ainda acha que a África é um país. A África não é um país, é um continente. Tem 52, eu acho, países na África. É um continente, então, são vários. Tem países que falam francês, outros falam português, outros inglês, outros, aí, todos têm seus dialetos, né, específicos. É um negócio grande ali. Gostou Diferente. mesmo. Aí, tem uns lugares que você vai lá, o pessoal começa a dançar, ele não para. E sua que eu vou te falar. E não tá nem não, vai que vai. A poeira sobe. Não tá nem não. É O tudo culto deles é bem feliz. E na hora da oferta, eles vão lá e dando da oferta, dançando com alegria. Daí tive uma experiência também, uma das vezes que eu fui. Aí eu preguei na igreja lá, uma igreja simples, né? Na cidade lá simples, a igreja, né? Como quase todas as igrejas. Poucas são igrejas estruturadas, geralmente estruturadas são igrejas estrangeiras que montam a igreja lá e tal e levam a estrutura, né? Mas as igrejas são simples. Aí o pastor lá, ele já tinha uma mentalidade mais entendida, né? Aí ministrei, aí a missionária que foi comigo traduziu para o dialeto deles, né? Porque eles falam em português também, mas quase não entendem muito, entendem mais o dialeto. Aí no final da pregação, eu sentei lá, aí o pastor pegou a palavra e começou a falar, só que falava na linguagem deles lá, ninguém traduziu. Aí ele começou a falar, você vê uma movimentação, aí eu perguntei para a missionária, Simone, o que ele está falando? Eu falei, pastor, eu nem quero saber. Aí eu falei, eita, mas o que é? Fala para mim, daqui a pouco você vai ver. Ele está dizendo que não é possível vir alguém de outra nação, deixar a família, a igreja, ter um alto custo com a passagem, vir aqui pregar e não sair daqui com a igreja com a melhor oferta. Na África. Eu falei, não brinca não. Eu falei, pastor. E eles vão buscar a oferta. E vão dar melhor que eles receberam. Beleza, aí saiu um pessoal jovem, saiu, daqui a pouco eles entra dançando e com um galo na mão. Olha o galo aí de novo aí, ó. Cadê o Renato? Cadê o Renato? Cadê o Renato? Faltou você aqui. Só que aquele galo já não mais. Porque ele tinha. Aí eu fui saber a história desse galo. Teve um grupo de jovens que vieram de uma outra cidade. Eles da meia-noite às 6 da manhã com aquele galo na mão. Vieram chegar de manhã, e o culto começou de manhã, e já era quase 1h da tarde, e aquele galo estava de cabeça para baixo. Tava vivo ainda, mas não sei como. Era um galo morcego. Um galo morcego. E aí, na hora da oferta, as pessoas levavam ali mandioca, milho, feijão, porque eles aquela região eles não usavam muito dinheiro, né? Era mais a questão de troca ali, né? E a pessoa tinha umas moedinhas, mas era pouca coisa. Então, na hora de dar a melhor oferta, que eles iam dar a melhor oferta era o galo, porque não era comum ter galo de oferta. Aí eles vieram com o galo e tal, aí o pastor me chamou na frente. Tem até uma foto lá no próprio meu canal, lá no Pastor Xisto, lá do YouTube, pr.xisto, vai ter lá uma parte lá que parece lá, e quando eles filmaram lá, bateu um vento assim, caiu poeira no olho, o olho ficou meio vermelho. Sim. Porque na hora bateu uma poeira e o olho ficou meio vermelho assim. Porque, cara, você vai pra lá pensando, eu vou aqui pra abençoar. Você olha e fala, vou ofertar. A decoração deles era uns papelzinhos assim, colorido, todo feito de argolinha. Um negocinho muito simples, né? É o que eles tinham lá.
Aí você vai lá, aí a pessoa vai lá, o pastor dá um ensinamento para a igreja, fala, poxa, não pode vir alguém aqui e a gente não deixar de abençoar, né? Assim, ter aquele entendimento e dar a melhor oferta. Cara, foi muito difícil, mas eu falei, mas aí, ela falou, não, se o senhor não pegar, vai ser um desrespeito, eles vão ficar muito magoados, você tem que pegar, levar embora. Aí levei o galo embora, e inclusive na hora de levar, alguém se ofereceu até para levar, para eu não ficar saindo com o galo na rua andando, né? Mas falou, não, deixa que eu levo. Ele levou até a casa que a gente estava lá, a gente estava em 18 missionários lá, e aí eu falei, o que eu faço com isso aqui? Aí alguém falou assim, dá para o vizinho aí, dá para o vizinho do lado, que o vizinho tá... Aí a missionária de lá falou assim, não vai dar nada não. Nós vamos comer esse galo aqui. Vamos honrar eles. Porque o vizinho, que se ele quiser, ele vai comprar ele vai comprar um outro galo. Mas esse galo aqui, não. Esse aqui é Netkiri. É uma igrejinha que tinha aqui, ó. A igreja aqui não tá sem som aí, mas é a alegria deles. E a gente ainda reclamou. Eles não viam luz, né, elétrica. Aí o carro acendeu o farol ali, ó. Uma alegria, né? Uma alegria, cara. Ô Renatinho, olha os primos aí, Renatinho. Renatinho fala, você viu meus primos lá? Aí, Renatinho, seus priminhos aí, ó. Aí, ó. Esse rapaz aqui, ó, recentemente tinha se convertido. E aqui é uma reunião de pastores, vamos dizer assim, né? Então os pastores lá tinha 2, 3 meses de convertido, já era pastor, por quê? Porque o cara, pouco ele sabia. Aí, assim. Muita desnutrição, né? As crianças muito desnutridas. Mas eles sorriem demais, cara. Eles só querem atenção, né? Pastor Manuel Sementes, 4 igrejas no meio dessa, nós fomos todas as igrejas, nada, não tinha recurso nenhum, mas tinha 4 igrejas, um apóstolo, isso aí é um apóstolo. Aqui nem vale mais essa conta, nem existe mais, a gente já até mudou aqui, nem adianta. É uma experiência bastante... E o galo? Comeu ou não comeu? Então, aí comemos o galo, dividiu em 18 pedaços, cada um comeu um pedacinho. Aí eu peguei as penas do galo e trouxe pra igreja ainda. Falei, gente, aí trouxe pra cá e falei, deu uma pena pra cada um. Falei, essa pena não é pena santa nem nada, mas é porque vocês participaram, vocês semearam na nossa vida lá e tal. Aí deu uma pena pra cada um. Mas acho que já jogaram pena fora, né, velho? Mas tudo pra glória do Senhor. Que pena, hein? Mas pra ter, que pena. Que Mais pena. importante que o galo foi honrado lá, né? O galo foi uma vez. Aí alimentou os missionários, cada um com um pedacinho do galo. O senhor falou aí nesse caminho de 4 igrejas, né? Aí dá para ver também a união deles, né, junto em nome de Jesus. O senhor acha que falta aqui, não só em Ferraz, mas as igrejas evangélicas, o senhor acha que falta união? O que às vezes complica é a denominação. Nós vestimos a camisa da denominação e aí tudo que fazemos é em prol da denominação. Então, é a nova geração. Então, se não for a nova geração, não dá certo. Se não foi a nova geração que começou, se não foi a nova geração que propôs, se não é a nova geração que vai sair no cartaz. Então, e aí eu tive um entendimento de que quando nós, assim, uma percepção, né? Quando nós recebemos Jesus, eu vou usar uma expressão aqui, eu não tô fazendo apologia à tatuagem, até porque eu sou contrário à tatuagem. Mas assim, quando você recebe Jesus, meio que você é tatuado com Jesus aqui no corpo, né? Você tem. Quando você coloca a camisa da denominação, aí você descaracteriza Você não é mais de Jesus. O que evidencia mais é a denominação. Então, você tem que vestir a camisa da denominação. Não é. É a camisa do corpo de Cristo. Nós temos que ter... Lógico, temos uma igreja, temos uma denominação, tem um CNPJ, tem um nome, que você tem que ter um marketing e tal. Tudo isso, tá vendo? Igual a folhinha ali que nós temos ali, né? Um monte de igreja ali é legal, porque tá todo mundo ali junto e misturado. Lá tem 20 igrejas ali, juntas ali, com o propósito aqui de mostrar as datas do ano, juntas num propósito. Então, a denominação não é problema, o problema é quando a denominação se torna muito mais forte, muito mais necessária ou muito mais importante do que o corpo de Cristo.
Esse que é a questão. Então, eu acho que é essa questão, que a denominação tem poder de dividir a unidade, de quebrar a unidade. Então, por exemplo, nós vemos hoje que para você comunicar ou unir denominações, você consegue fazer isso, na maioria das vezes, com denominações menores. Por quê? Elas interdependem uma da outra, porque elas não conseguem produzir sozinhas, não tem uma estrutura sozinha. Então, ela se vê na necessidade de juntar com outras para poder... Agora, com uma denominação muito forte, ela fala assim, eu não preciso de ninguém. Eu tenho a minha. Então, eu acho assim, é uma discussão um pouco mais profunda, porque quando a igreja vira empresa, aí é complicado. Aí você vai ter que ter uma estrutura de empresa, e quando eu não estou falando de uma forma sarcástica, não, vira empresa. É porque depende da estrutura, se a igreja tem uma estrutura, se ela não caminhar como empresa hoje, ela não sobrevive. Por quê? Porque se ela tem uma estrutura, uma igreja grande, ela tem uma estrutura, se ela não pagar um pessoal do louvor, o pessoal do louvor vai arrumar outra igreja que tem uma estrutura maior e vai para lá. E que paga. Se ela não pagar o pastor vai até o pastor principal mesmo, ele vai para outro lugar. É uma coisa que uma igreja mais simples, uma igreja menor, uma denominação menor, não tem muito essa estrutura. Sim. Aí você vai lá, e você consegue uma estrutura enorme, uma gigante. Aí você tem um corpo de funcionários da igreja de 10 pessoas, 20 pessoas. Cara, você tem que ter entrada na igreja. Se não tiver entrada, como você vai pagar o pessoal? Você tem um aluguel caro. Então, eu não estou dizendo que é errado uma igreja ter uma estrutura de empresa, porque a organização é bem parecida com uma empresa mesmo, né? Com certeza. É bem parecida com uma empresa mesmo. A organização da igreja financeiramente tem que ter entrada, porque tem saída. Se você quer investir... Agora, o difícil é quando o ministério, a igreja, ela se preocupa apenas em resolver as coisas delas mesmas. Então, tipo assim... Eu sei que eu vou dar uma oferta, porque essa oferta vai virar uma caixa de som com a qualidade melhor, porque está sendo para mim, porque eu estou aqui. Eu sei que eu vou comprar uma cadeira boa, porque eu sento aqui. Agora, quando é uma oferta para um outro objetivo, que eu não vou ser beneficiado, aí eu não para que tudo pra isso? Quê? Para que eu vou dar uma oferta missionária? Para que eu vou... lá na igreja, nós somos uma igreja pequena, ali, vamos dizer, 30 membros, tá? 30 membros. E 40 membros, mas membros ativos financeiramente não são todos, porque você tem 30 membros, às vezes o marido só trabalha, às vezes tem um jovem que não trabalha, então são poucos membros ativos financeiramente, e a gente não tem uma estratégia de forçar a barra com oferta e tal, de ficar controlando quem dizima, quem não tem, não é uma pegada, desde que nós nascemos, já nascemos desse jeito, mais informal. Então seria meio que impossível fazer um trabalho missionário, onde você envia uma família com 5 pessoas e tem que bancar por um bom tempo essa família, né? Num lugar que eles não têm trabalho, emprego, e depois ainda tem que bancar aluguel de um local, aí depois tem que construir um local. Tá. É meio que impossível, mas o Senhor deu graça. Aleluia. Deu graça. Então, assim, é lógico que tivemos ajuda de outros ministérios que entenderam em alguns momentos esporadicamente, mas assim, o grosso da coisa a gente teve que segurar, e tem que segurar. E o Senhor vai dando graça. Então, em relação à conexão, eu acho que tem que se conectar com um propósito. Tem que ter um propósito para conectar. Por que eu vou me conectar? Com um propósito de comunhão. Legal. Só comunhão, trocar ideia. Igual, por exemplo, aqui. Nós estamos com o propósito de fazer um Soundcast aqui, um podcast, uma conversa. Mas, de repente, está sendo legal porque a gente poderia estar fazendo essa mesma conversa sem microfone, sem nada. Sim. Né? Só que a gente, às vezes, não encontra tempo para isso. Nós estamos tão atarefados. E às vezes a gente acaba não lembrando de algumas coisas, alguns testemunhos também, ou algo que fala da palavra do Senhor, e é um momento que, a partir do momento que é colocado no microfone, então não só a gente, mas pessoas não ouvem. De repente eu esqueço de o que ele falou mesmo, alguém está escutando, não vai lembrar, fala, nossa, que é interessante. E como a gente está falando de liberdade, né? Às vezes a pessoa ela abre mão da liberdade por conveniência. Mas depois chega lá na frente e fala, puxa, liberdade eu não podia ter abrido mão dessa liberdade. Jesus é a liberdade, né? O próprio texto de João 8,31, ele dá uma conexão com 8,32. Às vezes a gente sabe de cor, ou você vai na casa de operação, geralmente tem lá o 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Só que é legal que o verso 31 é a chave para conhecer a verdade. Porque tem esse essa conexão, o né,
e conhecereis a verdade. Então, quer dizer que no 31 tem o assunto, né? Jesus fala, se vocês forem meus discípulos, se verdadeiramente estiverem na minha palavra, vocês serão livres, né? E conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar. Então, tem que estar na palavra, tem que estar verdadeiramente como discípulo de Cristo, porque se ele diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, é porque tem também uma adoração que não é em espírito e em verdade. É só na alma e é uma adoração mentirosa. Então, se os verdadeiros, se tem verdadeiro, é porque está falando porque tinha o falso também. Então, a gente não pode se acomodar com a religiosidade, vir para a igreja porque o pastor manda, ou então porque se não for, o pastor vai me ligar e vai me cobrar. Não, tem que vir porque eu tenho um compromisso com Deus mesmo. Pode não estar com vontade, pode até na alma ali não estar com vontade, mas não, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um propósito de adorar a Deus, de estar ali, eu quero aprender, quero me envolver. Então, ter uma vida cristã de verdade, uma vida cristã com sentido. Porque se não for assim, não vale a pena. Aí fica ruim. E não é que não vale a pena a pessoa desistir para o mundo, não é isso. Não vale a pena ter esse tipo de vida. Vale a pena mudar e ter esse comportamento cristão de verdade. Porque para ser crente sem graça, para mim não daria certo, não. Porque a partir do momento que eu aprendi, porque eu era da igreja normal, assim, natural, mas aí hoje você faz o negócio certo já de uma vez, ou então você não fica enrolando, não. Então, a própria palavra diz, né? Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Amém? Amém. Tem uma pergunta para o senhor aí, ó, no telão. Aí, Como foi trabalhar? Foi muito legal. E como foi receber a direção de Deus para sair? Então, o dos jovens foi muito legal. Lá na Coep foi um lugar que nós tivemos um espaço muito bom, né? Fizemos acampamentos. Nós fizemos a primeira rave gospel no acampamento. E com aquele negócio. Cara, foi muito legal. Com os jovens lá, um ambiente bem legal. E aí tínhamos uma conexão, né? Fazíamos os evangelismos. Foi muito bom. Ali foi uma equipe boa também de liderança, né? Na época nós tínhamos lá aquela tenda, e a tenda, os cultos eram de 800 pessoas, aí tinha culto de manhã e à noite, era ali lá pertinho da Coep mesmo, só que mais para baixo, tinha a tenda e tinha o templo, né? O templo ficava só para as crianças, pra você entender, o culto das crianças era lá no templo, lá em cima, e na tenda ficava o culto mesmo. E com os jovens era muito bom, a gente fazia um trabalho muito bom, e quando eu tive a direção para seguir o ministério, foi uma direção de Deus mesmo, principalmente para a linha voltada a missões, que não era a visão celular na época do G12, eles não tinham essa pegada com missões, né? Era mais um crescimento local, a igreja crescer localmente, mas não tinha missões transculturais, essas coisas. E como eu já tinha essa veia, o Senhor estava me despertando, então foi onde nós começamos a Igreja Missionária Nova Geração. Glória a Deus. Só dentro acho que essa pergunta aqui, eu posso fazer uma pergunta, o que o senhor acha das igrejas politizadas? E perguntou, já falou um pouco sobre as igrejas, a diferença de antes, para chegar até agora na igreja, sim, e as igrejas politizadas. O que é politizada? Você está falando? É politizada partidariamente ou politizada em que sentido? Não, seria disso mesmo. Tá. Na questão da política, na questão que... nós temos um histórico, né? Um histórico da igreja em si. Né? O que gerou um histórico na igreja? A igreja? É que lá atrás nós tínhamos um problema grande quando a igreja era vinculada ao Estado. E o Estado à igreja. Então tinha lá o rei, ele se tornava um cristão, ele falava, todo mundo tem que ser cristão. E aí vai ter a igreja e o padre lá, o papa lá, sei quem que for, estava conectado com ele. Então todo mundo virava cristão, porque eu não vou ser cristão se o rei é cristão, eu estou na roça, né? Aí se o rei, ele se tornava lá muçulmano e virava muçulmano. Então era uma questão que não tinha essa diferenciação. O que era igreja, o que era Estado, o que era o governo da época, seja de rei, seja de... Então... Isso veio muito intrínseco. Então, hoje se fala muito que o Estado é laico, né? O Estado é laico e a igreja não pode se misturar com o Estado. Estado e igreja não se falam. Essa mentalidade trouxe uma coisa muito forte, muito profunda e também negativa num certo aspecto, é que o cristão, como cidadão, ele se desvinculou das questões políticas. Ele demonizou a política. Só que política você tem em qualquer instância. Aqui eu estou fazendo política. Em que sentido? Tem coisa que eu tenho que evitar de falar para não... E tem coisa... É que eu não sou muito político, então eu falo umas coisas mesmo assim, meio... Eu sou meio assim.
Mas a maioria das pessoas, você tem que fazer política em casa, com a esposa, para conseguir algumas coisas, você tem que fazer alguma política, né? A gente tem que fazer com o vizinho, você tem que fazer. A política, ela é intrínseca da vida do ser humano. Uma vizinhança, né? Agora, o que eu acho complicado hoje é que as pessoas querem ser politicamente corretas, ou seja, eu vou fazer uma coisa que esse meio aqui está me exigindo, para eu não ficar mal e eu ter alguns benefícios, aí é ruim. Então, agora dentro da igreja, a questão é, eu particularmente, vou falar como pastor da Igreja Missionária Nova Geração, estou me respondendo como pastor. Eu não levo um político na igreja, não chamo um político para a igreja e não dou púlpito para nenhum político, seja de qualquer nível, de qualquer espécie. Por exemplo, se o presidente falar na igreja, ele não vai ter o púlpito para falar. Não vai ter o púlpito no aspecto de chegar lá, tá aqui, ó, ele vai dar uma palavra de Deus. Vai ser bem-vindo, mas vai ser bem-vindo, vai ser bem-vindo se ele for uma autoridade eleita, tiver empossado, por exemplo. Nós temos lá, se ele for como presidente, eu vou estar aqui, o presidente quer dar uma palavra, que ele é uma autoridade, eu vou receber uma autoridade na igreja. Um prefeito, uma prefeita, um deputado, um vereador, alguém que foi eleito pelo povo, reconhecido pelo povo, eu posso até dar uma palavra para ele falar enquanto um representante do povo, mas não como alguém que vai dar uma palavra profética, uma direção para a igreja, não. Tá aqui, ok? Mas assim, naturalmente, eu não dou espaço no púlpito para isso, para já não confundir as coisas, né? Mas o que é que acontece? Uma coisa que eu faço é orientar a igreja em relação às questões que são inerentes à política e determinados tipos de caminho político. Então, eu bato muito e falo muito contra o comunismo na igreja. É natural, porque eu conheci a história do comunismo, eu conheço a história do comunismo na China. Você conhece a história do irmão André, que era do Portas Abertas, as histórias dele com o fusquinha dele entrando lá na Rússia e levando a Bíblia escondido, contrabandeando Bíblia para dentro de um sistema. Você vê hoje a China, como que está hoje, a Coreia do Norte, o pastor José Rodrigues e mais alguns pastores amigos meus foram para a Coreia do Norte. O negócio, como que é lá a questão do comunismo, socialismo. Porque o comunismo é um sistema político, o socialismo é um sistema econômico. Então, hoje, a China ela anda nessas duas questões. Tem um sistema econômico liberal, mas ele tem o comunismo como... Então, na China, já proibiram, proibiram recentemente, agora, coisa de maio, junho, proibiram qualquer postagem em qualquer rede social sobre cristianismo. Ele tem controle total sobre a mídia. Controle total. Tem igreja lá, uma igreja cristã, mas essa igreja é controlada pelo governo. Tudo que prega, tudo que fala é controlado. Então não é. Não tem. Então, as igrejas que tem na China, assim, são as igrejas em células, vamos dizer assim. Em casas, aí de cristãos de verdade. Mas não são... Então, eu acredito que o cristão, ele tem que ser politizado. O cristão cidadão, ele tem que conhecer a política, tem que procurar saber, ele tem que se aprimorar. E se Deus o chamar para a política, ele tem que ir. Porque nós precisamos de pessoas referenciais dentro de cargos eletivos. Agora, por exemplo, nós precisaríamos de muitas pessoas tementes a Deus no Senado e no governo federal. Nós precisaríamos muito, porque nós não tínhamos muito, nós estamos sofrendo muitas retaliações de outros poderes, né, que eu não vou citar para não ter problema nem de cair essa live aqui, né, mas de outros poderes aí que tem um poder se acham mais elevados, que não deixam que o poder executivo execute aquilo que o legislativo determinou. Então a gente tem essa questão, por quê? Porque nós ficamos muito tempo assim, não, política não, o que vão dizer? Vão dizer que Agora, o que precisa dentro da política pública e partidária são pessoas tementes a Deus, porque senão também para entrar lá e pisar na jaca, aí é complicado. Mas é ruim em qualquer lugar, né? O cara fazer coisa errada, seja na política, seja na igreja, seja na empresa, seja qualquer lugar. Então tem que ter gente com temor a Deus e ter caráter mesmo, porque as ofertas são bem mais volumosas, né? E o papel de um líder, o papel de um pastor é instruir, né? Sim, e dar cobertura para esse cara que tem chamado. Se o cara tem um chamado, vou com você tá aqui, nós vamos estar juntos. E tanto também instruir a igreja, né? Para saber, porque às vezes as pessoas pensam, mas naquele tempo era assim, agora está assim, ou agora está assim, naquele tempo era assim, e as pessoas não sabem, como o senhor acabou de falar agora, o comunismo, o socialismo, as pessoas não sabem diferenciar isso, né? Pensa que
a democracia, é a mesma coisa É. republicano, né? Tantas coisas. Não é, nós temos claros exemplos assim em relação a isso. Então eu sou enfático mesmo, e eu jogo claro. Às vezes a pessoa fala assim, mas às vezes a pessoa quer lavar roupa suja no púlpito. É lógico que eu vou lavar no púlpito. É no púlpito que eu vou lavar roupa suja mesmo. O púlpito é feito para isso, para lavar o que está sujo. Então a palavra vem e limpa as coisas. Cada um vai aceitar, se quiser aceitar, bem. Então, como o meu objetivo não é encher a igreja, é fazer com que as pessoas que lá estão sejam esclarecidas e sejam apresentadas ao Senhor, assim como Jesus falou assim, os que o Senhor me deu, eu estou apresentando para o Senhor. Só aquele que é o da perdição mesmo, que não tinha jeito, aquele já tinha escolhido, né? Então eu quero apresentar as pessoas que o Senhor colocou nas minhas mãos como um líder, elas prontas para a eternidade. Enquanto nós estamos aqui, fazer o papel certinho, do melhor possível para evitar. Então eu não consigo evitar nada que já aconteceu em Cuba, que está acontecendo na Venezuela, que está com a Argentina, por exemplo. Fui em Foz do Iguaçu, nós vimos uma coisa, a minha esposa até me chamou a atenção disso. Lá em Foz do Iguaçu, na catarata, minha esposa conversando com uma pessoa e viu que tinha uma pessoa trabalhando de limpar o banheiro lá na catarata. Essa pessoa era argentina. O histórico da Argentina em termos de potencial financeiro nas décadas passadas era muito maior. A gente chegou a ter, acho que o PIB 5 vezes maior que o Brasil. Eles eram, né, sempre bem mais capazes e tal. Com essa virada da coisa, com o argentino trabalhar com um brasileiro limpando banheiro, é porque o negócio tá feio. E tá feio lá mesmo. Todo mundo que você ia lá falava assim, Argentina, tá complicado. Tanto que a gente nem foi. A gente foi pro Paraguai, mas acabou indo pra Argentina, porque falou, de repente ali a situação não está tão legal, né? Nós temos que abrir os nossos olhos. Tem que... Eu creio que Deus vai dar graça em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós já estamos quase terminando, né, em nome do Senhor, mas pode... Mas o rumo da igreja, eu acho que não. Eu não acho que... A igreja não tá conectada em relação à política, né? A igreja vai andar independente da política. Seja quem for eleito, se for reeleito, se vai ser outro eleito, a igreja não vai ter um rumo mudado. Não vão mudar de forma alguma, porque a igreja ela anda a parte disso. E se a maioria, se a maioria fosse sempre certa, né, aquele ditado da voz do povo e a voz de Deus fosse verdade, não teriam crucificado Jesus, né? Então, assim... Barrabás. Então, assim, não quer dizer que a maioria está certo, mas, assim, a tendência... Mas o rumo da igreja não muda, não. A verdade é que a igreja ela vai ter que cumprir o seu propósito, de qualquer forma. Se for na perseguição, aí vai ter uma peneirada boa aí. Se não for na perseguição, a gente vai ter que trabalhar com essa questão. Tem um ditado, não sei se é chinês, qual que é, também não vou lembrar direitinho, se é árabe. Chinês. É chinês. Não sei se é árabe, que tipo assim, tempos fortes ele criam, tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam pessoas fracas. É tipo assim, é um ciclo. Sim. Aí essas pessoas fracas criam tempos difíceis, aí volta de novo. Tempo difícil, a pessoa já era forte. Então você vê, às vezes a pessoa tem lá uma dificuldade, foi criada no meio do sertão, ou lá no meio do interior, e sofreu, não teve estudo e tal, mas batalhou. Ela faz das tripas o coração para dar o melhor pro filho. O filho tem o melhor e não valoriza. Né? Então, aí aquela geração não vai entender o sofrimento, não vai valorizar o que o pai sentiu, a mãe que era lavadeira de roupa lá e se esforçou tremendamente para pagar uma faculdade para o menino, porque ela não queria que ele vivesse aquilo. Uhum. E, na verdade, não adiantou muita coisa, porque o cara não valorizou. Exatamente. E aí o filho dele vai... Então, assim, é meio que um ciclo. A vida é meio que um ciclo. Nós vamos ver que os erros que a gente faz hoje quase parecido com os erros de Adão e Eva. Mas Jesus é bom, né? Jesus é bom demais. Glória a Deus. Pastor X, a gente já está terminando, né? Para a glória de Deus. Não chegou a 4 horas não, mas foi bem. Beleza. Só para encerrar, a gente gostaria que o senhor... tem muita gente nos acompanhando, isso também vai estar ficando gravado também. Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também, e aquelas pessoas que ainda vão chegar a assistir a gente, uma palavra que vem diretamente do trono da graça para as pessoas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que a palavra está baseada assim no momento da vida de Neemias, quando ele estava lá no templo, no reino na cidade de Suzã,
ele estava lá, ele tinha uma posição muito bem estabelecida ali como copeiro do rei, embora ele fosse escravo, mas ele era um escravo que estava numa condição muito legal, assim, em relação aos outros, né? Se ele fosse comparar com os conterrâneos dele, ele estava numa situação tranquila. Ele estava tranquilo lá e beleza, tinha direito de ficar tranquilo. Só que aí quando ele recebeu a visita do irmão dele, e mais o Hanani lá, e mais alguns outros, aí ele lembrou e perguntou sobre a cidade de Jerusalém. Aí quando eles falaram, tá ruim lá, os pobres estão mais pobres, os velhos estão mais velhos, a cidade está destruída, tal, aquilo chocou ele. Porque quando você tem uma informação verdadeira, isso tem que mexer com você. Então, o que eu queria passar para você é que eu estou aqui como aquele irmão de Neemias, você é Neemias, agora eu estou falando com você que está vendo aí. Você é o Neemias, você está numa situação de conforto, está tranquilo, quer queira, quer não, está com o seu emprego, trabalhando de boa, ganhando, está difícil, mas está caminhando. Eu estou querendo dizer para você que tem muita gente perdida nesse mundo, tem muita gente perdida e precisa de salvação. Está lá na cidade destruída lá. Então hoje nós estamos num processo de reconstrução, por exemplo, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, estamos num processo de reconstrução do Brasil, estamos num processo de reconstrução do próprio entendimento da igreja. Então sempre nós vamos estar com um processo de reconstrução. E talvez a pessoa ali esteja com processo de reconstrução da própria família ou de si mesmo, por alguma situação que passou de destruição. E aí ele ouve aquilo, ele fica entristecido, né? E aí ele pega e vai falar com Deus. E ele fica se preparando para 4 meses. Foi do mês de Quisleu, aí depois vem, que é tipo outubro nosso, vem novembro, dezembro, aí o de janeiro, que é o Nissan, que é o primeiro mês do ano, né, do calendário judaico. Lá no Nissan, ele decide falar com o rei lá. Ele vai lá, ele era copeiro, ele estava triste. Aí o rei fala, você está triste, rapaz? Essa tristeza não é porque você está doente. É uma tristeza da alma. O rei olhou para ele e viu que ele estava com a tristeza da alma. E às vezes é que dá uma tristeza da alma, às vezes na gente, né? É o que o intercessor vai lá interceder por alguém. É o que fez Abraão interceder por Ló. É uma tristeza que dá por ver alguém se perdendo, por ver pessoas que estão perdidas mesmo, né? Sem muita noção. E aí ele vai lá, fala com Deus, Deus dá uma direção para ele. E porque o rei perguntou para ele, falou assim, o que você quer? Ele falou, aí a Bíblia diz que ele orou, e aí ele falou assim, eu quero que o senhor me permita ir lá, né, e reconstruir a cidade. Aí o rei falou, beleza, quanto tempo você vai usar? Ele falou, tanto tempo. Então tá liberado. Era uma coisa que talvez demorou até muito tempo. Tudo bem, tudo está no tempo de Deus, né? Mas assim, às vezes nós deixamos passar e procrastinar, deixar para amanhã. Não vou tomar posição agora não. Quem sabe eu vou esperar, né? Vou esperar acontecer alguma coisa. Eu vou fechar aqui com essa história aqui agora, esse entendimento. Aí tem uma história que diz que é verídica, que uma irmã, ela foi chamada para ser missionária, né? E aí ela pegou e falou, Senhor, mas eu sou solteira ainda, Senhor, deixa eu casar, porque aí eu vou com meu marido para missões. Aí, amém. Aí Deus esperou ela casou. Aí casou, falou, Senhor, mas eu não... Aí o Senhor chamou ela e falou, Senhor, mas nem filho eu tenho ainda, deixa eu ter um filho. Aí teve filho. Aí cada vez ela foi dando desculpa. Aí chegou uma vez, ela estava bem velhinha. Chegou uma pessoa na casa dela e falou assim, vim dizer aqui para você que você vai morrer sem cumprir o chamado de Deus, tá? E aí saiu e a mulher morreu. Por quê? Foi colocando... As desculpas. Desculpas. Então, o que eu queria que você está ouvindo agora, seja agora ao vivo ou depois, é que joga a desculpa pra lá, não fica com desculpa. Vai lá e encara mesmo, faz o que tem que fazer. Às vezes a gente tem que tomar um choque de realidade mesmo. E não espera. Eu tomei algumas decisões agora porque eu tive no hospital. Não espera ir para o hospital. Eu podia ter tomado essa decisão sem ir para o hospital, mas eu precisei ir para o hospital, ficar na UTI e tal, para poder falar assim, Senhor, tá bom. Desculpa aí, né? Desculpa aí. Eu sei que é para fazer e não estou fazendo da forma que é para fazer. Eu estou fazendo alemã, estou fazendo assim, dentro das possibilidades. O Senhor não quer que você trabalhe dentro das suas possibilidades. Quer que você trabalhe na tua impossibilidade, na possibilidade dele. Então isso é importante. Então Neemias, ele estaria muito bem lá, estaria tranquilo lá, sendo copeiro do rei, numa posição legal, mas ele precisou fazer aquilo. E quando ele saiu, não quer dizer que foi tudo legal, porque aí se levantou Sanbalat e Tobias, enquanto eles estavam levantando os muros, reconstruindo e colocando as portas, vinha
viam as pessoas tentando Isso desanimar vai- mesmo. Isso vai acontecer mesmo, não é só com você que acontece, não é só com a gente, não. Porque às vezes a gente pensa, é só comigo. Por que todo mundo é abençoado? Porque todo mundo recebe a bênção e eu não recebo? Não, é com todo mundo vai pensar assim, se for parar para ver. Então a luta, ela é para todo mundo. Mas também só recebe a vitória quem tem luta. Aí um dia, no final do ano, eu falei, gente, quem quer ter um próximo ano aqui cheio de grandes vitórias? Mas você sabe que para grandes vitórias você tem que ter grandes lutas. Aí, opa, peraí. Desculpa aí de novo. Agora desculpa eu agora. Né? Então a mensagem é essa aí, é não... Ser cristão, gente, para ter graça, tem que ter graça. Então eu sempre gostei do Indiana Jones, porque cada hora no filme você não para. Na hora que você está pensando que você vai, aí acontece uma pedra rolando, aí cai num monte de cobra, aí daqui a pouco é isso. É a aventura toda hora do Indiana Jones, caça um tesouro e vai para ali, aí você se envolve ali. Agora tem gente que tem a vida cristã que não, ele vai lá, senta na cadeira, volta, senta na cadeira, tem aquela vida medíocre. E para crente não pode ser medíocre, tem que ser 100%, tem que estar 100% com o Senhor. Não jogue a responsabilidade na vida dos pastores ou dos líderes, assume a responsabilidade, que com certeza os pastores vão estar à disposição, porque o que o pastor gosta é de ver gente com autonomia, de falar assim, eu quero fazer isso aqui, pastor, tal. Aí, para não ficar empurrando. Receba que é de graça, né? Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, o Filho, e que a exortação, a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada família aqui representada neste lugar, que está aqui nesse estúdio, ou daqueles que estão ouvindo na sua casa, que se manifeste de uma forma tremendamente poderosa, com graça, com unção, que a gratidão seja no coração de cada um, em nome de Jesus.